and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is on high. The Lord's right hand is on high. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand. Shalom, shalom, shalom! Tudo bem com vocês? Estamos então em mais uma transmissão aí, ao vivo, para a gente falar sobre as nações. Hoje a gente vai falar com o Eliel e a Cristina, que já estiveram com a gente, sobre mais um pouquinho de Israel. Eles vão também contar a experiência deles lá nos Estados Unidos, lá na região ali do Texas, na cidade de San Antonio. E tem muita coisa boa para compartilhar. Então aproveita esse aviãozinho que aparece aí na tua tela, aperta ele e envia para as pessoas que você sabe que gostam desse assunto, que querem aprender mais, que querem interagir com a gente, tá? Deixa eu já dar um recadinho. Semana que vem a gente tem mais um pouco de Argentina. A gente vai falar da cidade de Córdoba com um casal de amigos que moram lá. E depois a gente vai ter mais um pouquinho de Israel e vamos ter também Japão. Já tá tudo ok lá com o casal que morou no Japão por muito tempo, tem descendência japonesa, vai ser muito legal, tá? E aí, Eliel, já tá aí, Cris, a Soninha, oi Rosângela, ó, temos São Paulo, temos Porto Alegre aqui, e tem muita gente que também tá assistindo depois, porque a gente tá gravando. Hoje mesmo eu estava conversando com mais uma pessoa ali e estava falando, tá muito legal, tá muito bom, quero participar, às vezes não dá para participar na hora, então a gente está fazendo a gravação. Eu quero colocar nos stories ali, bem bonitinho, os links, que aí as pessoas entram de forma mais fácil, tá? Tô levando para o YouTube, tem um que ficou gravado no próprio IGVT do Instagram e a gente vai unindo tudo junto para ficar bom para todo mundo, tá? Vamos lá, então? Vamos começar? Oi, Amanda! Seja bem-vinda! Então, vamos lá! Bora lá! Então, Eliel, Cris, estão aí prontinhos? Posso chamar vocês? Vamos lá! Quem não sabe quem é o Eliel e a live, então você vai lá assistir para saber mais a respeito deles, que hoje a gente vai pro recheio. Vamos ouvir mais história boa aí. Olha, estão entrando, só falta a imagem. Olá! E aí, querida, oi, queridos. Como é que tá, Eliel? Também? Tudo bem, então conseguindo nos ouvir aí? Sim, tá ótimo. Ai, que bom. Amei o cenário. Tô vendo umas coisas em hebraico atrás de vocês, é isso? Sim! Uau, top! Vai ser muito bom. Vamos lá, gente. Aquela apresentação rápida, porque deixa o pessoal assistir a live que ficou gravada depois, né? Faz aquela apresentação rápida e vamos falar do assunto aí. Israel, Estados Unidos, manda brasa aí. Ai, então querida. Tá, joia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Renata. A gente está bem feliz, a gente gostou da primeira live e ficamos bem empolgados com esse convite para falar de novo aí. De Israel, que é um assunto que a gente ama, né? E um pouquinho dos Estados Unidos também. Claro que a nossa experiência nos Estados Unidos não foi, vamos dizer assim, tão extensa quanto a experiência de Israel, mas a gente pôde viver, vamos lá, assim, alguns meses lá e conseguir alguma experiência. Claro que o nosso ponto de vista, que a gente até quer transmitir, não é necessariamente todas as informações dos Estados Unidos ou do Texas, onde a gente viveu lá, né? Mas a ideia é justamente o impacto de um brasileiro ou de brasileiros vivendo lá. Essa é a ideia, né? Isso mesmo. Então, Foi meu pé, desculpa, eu bati tudo. Você quer te apresentar aí, Cris? Vai lá. Sim, então olá, queridos. Quem não me conhece, meu nome é Cristina.
Casada com o Eliel há 27 anos. Temos 2 filhos, o Daniel e a Patrícia. Daniel fez 23, a Patrícia 20, vai fazer 21 agora, no mês de junho. E somos muito gratos ao Senhor, né, ao nosso Deus amado, que tem nos dado essas oportunidades, né, na vida, que eu nunca sonhei passar por essas oportunidades, né, de morar em Israel, morar nos Estados Unidos, né, lá no Texas. E foi muito legal mesmo. Foi uma experiência assim que realmente dá vontade de contar para todo mundo, né? Quem não conhece, ou mesmo quem já conhece, porque é muito pessoal, assim, né? Cada experiência, cada situação que a gente vive, né? Muito pessoal, mas é muito legal também de compartilhar. É isso aí. Coisa boa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliel, né? E casado com a Cristina. Temos os mesmos filhos, né? Bem rapidinho, um pouco da nossa história. Brincadeira, né? Assim espera. Coincidimos nos filhos. Falando sério, falando sério. Mas tivemos a oportunidade de morar em Israel em 2008, 2009 e também agora em 2019, Aham. né, por um período. Já tive a oportunidade de viajar muitas vezes para lá, né, a trabalho. Então, essa é a nossa experiência, né? E quando a gente morou lá em 2008, 2009, moramos com né, foi a família toda, né? Então tivemos essa experiência, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa, porque as crianças estudaram em escola, normal lá, aprenderam a língua, nós aprendemos um pouquinho do hebraico também, né? Mas tivemos uma vivência tipo largados na selva, assim, né? Ó, estamos aqui e, claro, tivemos apoio, a empresa deu apoio e tudo mais, mas a gente, em termos de fazer novas amizades e conhecer a cultura, isso a gente estava realmente desbravando, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, foi bem intenso. E um pouquinho dos Estados Unidos também. Deixa eu só falar uma coisa, porque foi engraçado demais. Gente, eles estavam morando em Israel. E aí, eu não sei quem da família que falou para eles: ai, tem um jogador brasileiro que foi morar aí, faz amizade com ele, encontra ele aí. Como se fosse assim, uma selva, onde tinha gente esquisita. Eles não iam encontrar ninguém para se relacionar, vai fazer amizade com um jogador de futebol famoso da televisão. Engraçado isso aí, não é? Mas eu me lembro de um amigo nosso aqui em comum, que também, numa das minhas viagens para Israel, ele disse: tá indo para Israel? Cara, eu tenho um pacote de coisas que eu queria entregar para um amigo meu que mora lá em Tiberias. Então eu vou te entregar, tu pode fazer isso para mim? As pessoas pensam assim, né? Que às vezes, olha, tudo bem, Israel é pequeno, né? Israel é pequeno. Vamos lá, de Haifa, onde a gente estava morando até Tiberias, não sei, vai dar 1 hora e pouco lá, né? Mas mesmo assim, não é muito comum, né? A gente não tá na mesma, assim, no mesmo bairro, né? Então a gente. Mas país, esse né? tipo de coisa, né? Porque parece tão longe Israel, e quando a gente sabe que alguém está indo para lá, será que tu pode ter tal coisa? Ou às vezes as pessoas pedem, né? Então pode trazer para mim de lá, né? Já me pediram tantas coisas de lá, né? Mas às vezes é um pouco difícil, né? Até a limitação de mala e tudo mais, né? Mas é isso, essa é a nossa apresentação assim, inicial, né? Foi que a gente. Foi esse período para nós que foi muito especial, muito bom mesmo. Claro, fora toda a questão, vamos dizer assim, de trabalho que eu tive lá, que nem vamos entrar nessa questão, mas falando da parte pessoal da nossa vida, como é que a gente desenvolveu, os amigos, a questão da nossa fé, né? Como é que a gente pôde demonstrar isso lá, como é que a gente pôde viver, as limitações, essa parte que eu acho que realmente nos chama muita atenção e trouxe muito para nós, né? Em termos pessoais, assim, trouxe muito para nós. Eu acho que nesse sentido que a Cris também fala que foi uma experiência tremenda, né? Foi Sim. quanto a gente ganhou com isso, né? Eu refiro aos nossos filhos também, né? Assim, a gente ganhou a experiência de estar num outro lugar, né? Eu sempre comparo isso como quebrar a casca do ovo, né? Tu quebrou, tu saiu, tu descobriu o mundo, né? Essa é a impressão que a gente tem quando a gente mora em outro lugar, né? A gente vê que, primeiro, a gente consegue sobreviver,
né? Existe uma série de dificuldades, mas a gente consegue se virar, sobreviver, mesmo com barreira da língua, mesmo com barreira da cultural, né? A gente vê que a gente consegue se sair bem, né? Sim, eu tô No me final da lembrando. história. Tô me lembrando agora de um episódio, foi eu acho que na primeira ou na segunda semana de aula do Daniel e da Patrícia lá em Israel, em Haifa, né? Que o Eliel teve um compromisso e não pôde levar eles, e eu que tive que levar, né? Então eu peguei um táxi, tudo levei, né? E sim, imagina, eu falava quase nada de hebraico, só sabia dizer meu nome, de onde eu era e deu, né? E o meu inglês também não Shalom, é. shalom, shalom. Shalom! Então eu dei o endereço para ele e tudo, e na volta, a gente estava recém-chegada, eu não sabia assim muito me virar, pegar o ônibus, andar, caminhar sozinha. Então eu peguei um táxi de volta. E aí eu me lembro que eu ainda, com a meu pouco linguajar, eu falei com ele, conversei, disse que eu era brasileira e que eu estava chegando e na hora de sair para pagar, tinha recém-chegado de viagem, eu paguei em euro para ele. Aí ele olhou assim, aquela moeda. Quem falou que ia te dar truco? Aí ele disse assim pra mim, disse, não, mas é que tu tem que me pagar em shekel, até dólar, mas o melhor é shekel, que é a moeda local, né? Em cheque? Aí eu olhei, Em mas cheque? Cheque, é shekel. Aí eu olhei, tá, mas eu te paguei em quê? Eu disse, em euro, ele disse, né? Aí foi uma surpresa, assim, né? Eu digo, ai meu Deus, eu comecei a aprontar aqui. Mas consegui, me virei, levei os meus filhos na escola, voltei pra casa, são e salvo. O Eliel, a Cris foi igual o árabe fala, né? Haram. Tipo assim, cometeu um ato terrível, né? foi. Como é que é em hebraico isso? Mas eu fiquei muito feliz depois que eu soube que os nossos euros estavam lá ainda, estavam guardados. Eu já estava usando o euro ao invés de cheque, né? Que vale muitas vezes mais, né? Mas eu me lembrei de uma parte engraçada também, antes da gente entrar em mais detalhes, né? Na verdade, antes até da gente morar lá, isso foi em 2003, a gente foi com uma equipe do trabalho, acho que nós éramos 9 ou 10 pessoas, e a gente estava aí descobrindo, e eu era, entre aspas, o entendido do hebraico, né? Eu tinha decorado meia dúzia de palavras em hebraico, né? Que meu pai tinha me ensinado. Então, para os colegas, eu era o cara que sabia, né? Assim, brincando, né? Mas, então a gente depois do nosso horário de trabalho, a gente ia para algum shopping, ia tentar conhecer um pouco mais, a gente queria estar vivendo no meio do povão lá, né? E a gente foi num shopping meio aberto, assim, né? E a gente não estava nem mesmo acostumado com essa coisa de revistarem a gente toda vez que a gente entra numa loja grande ou num shopping, né? Então tava aquela galera, né? E aí, brasileiro fazendo festa com tudo, né? E daí, quando a gente foi entrar numa loja, a gente estava lá na cidade de Carmiel, me lembrei. E a gente foi entrar na loja, o guarda todo armado, né? O segurança da loja, do lado de fora, ele falou, Ravagá. E a gente, Ravagá, daí a gente começou a se olhar. E eu, mais esperto do que todos os outros, né? Eu falei, gente, eu sei o que é Ravagá. Ravagá é um cumprimento em hebraico. Ravagá. Daí eu disse, gente, Ravagá é um cumprimento, vamos cumprimentar o cara. Daí todo mundo, Ravagá, Ravagá, todo mundo falou. Só que daí o cara, o segurança pegou a arma dele que estava na cintura, mostrou a arma para nós. Ele disse, Ravagá. Daí eu entendi que ele estava querendo dizer, have a gun, do you have a gun? Ele estava querendo saber se nós tínhamos uma arma. Entendeu? Bom, eu vou te dizer o seguinte. Sabe, Ravagá, né? Ele, claro, com aquele sotaque super puxado, né? Do Oriente Médio, assim, né? E por incrível que pareça, tem alguns colegas, até alguns já se aposentaram, até que até hoje a gente se cumprimenta com o cumprimento Ravagá, né? Que virou nosso cumprimento por muitos anos, né? O Ravagá, por causa do segurança, que queria saber se a gente estava armado, né? Tá parecendo até um cumprimento em japonês, esse Ravagá. Ravagá. Sim, imagina. Tudo era novidade para nós, né, Renato? Então, assim que a gente foi aprendendo, né? Até quando a gente foi morar lá no início de 2008, assim, eu já tinha alguma vivência, porque eu já tinha 2013, 2004, 2005, 2006, 2007, acho também, é isso mesmo. Eu tinha todos esses anos, até quando a gente foi com a família, eu já sabia alguma coisa, pelo menos já conhecia alguns lugares turísticos, ou onde comer alguma coisa também.
Mas então, assim, isso facilitou um pouco, né? Assim, esse impacto da nossa vivência com a cultura deles, né? A gente falou já na outra live algumas coisas interessantes, né? De como, para a cultura israelense, tem algumas coisas muito interessantes, eles são muito fortes quando eles falam, né? São muito diretos também, eles não são de estar dando rodeios, né? Eles falam gostou, gostou, não gostou, não gostou, né? E é muito comum aumentar a voz quando está falando, assim, parece que estão brigando, mas estão jogando argumentos na mesa, né? Para ver quem é que ganha essa história. A gente já comentou sobre isso. Isso é uma coisa, qualquer um que conviveu um pouco mais com o povo israelense, assim, que não foi só turista que ficou lá uma semana, estou dizendo, né? Mas que conviveu mais tempo, vai enfrentar esse tipo de coisa, assim, né? Assim, que é uma diferença cultural para nós. Eles também têm esse impacto conosco aqui, os israelenses, né? Quando eles veem os brasileiros, eles que convivem um pouco mais conosco, eles também têm isso. Eu acho uma coisa bem interessante que eu perguntei para um colega israelense. Eu falei, cara, que ele morou aqui em Porto Alegre há alguns anos também, né? Eu falei, cara, se tu for em uma frase, se tu for definir a nossa cultura ou o brasileiro para um israelense, como é que tu iria definir isso, né? O que chamou mais atenção na nossa cultura ou dificuldade de conviver com o brasileiro, né? E daí ele disse assim, olha, não fica ofendido, hein, Eliel? Ele disse assim, não, eu tô perguntando que é para ser bem sincero comigo. Ele disse, olha, a maior diferença que a gente sente é justamente a capacidade do brasileiro de focar em coisas que não são essenciais. Ele falou isso. E isso, Que claro, vergonha! isso caiu meio azedo para mim, mas eu já convivo com eles há algum tempo, e eu comecei a digerir essa informação, né? E muitas vezes eu percebo isso em coisas que a gente faz, né? E a gente se pegando em detalhes, né? E enquanto tem coisas muito importantes acontecendo, a gente se prende em detalhes. Eu tenho alguns exemplos para dar, assim, mas talvez eu prefiro nem mesmo falar. Mas eu acho assim que eu gostaria de deixar essa frase. Eu gostaria de deixar essa frase solta. Nosso cachorrinho acabou de passar, tá? Milhão por aqui. Por isso que me distraiu. Mas eu gostaria de deixar essa frase solta para que às vezes a gente pense um pouco nisso. O outro lado dessa moeda, que a gente conheceu bem, né, é que o israelense é o oposto disso, né? O israelense ele não se prende em detalhes, mas por outro lado ele passa por cima de muita coisa, né? Passa por cima de muita coisa. Então, eu comentei na outra live também, né? Falando de um carro, né? O carro para eles é todo sujo, amassado, não sei o que lá. É comum a gente ver isso. Mas eles se importam que o carro ele é muito bom, tem conforto e me leva do ponto A ao ponto B. E pronto. E pronto, né? Não precisa lavar. O brasileiro às vezes prefere estar com o carro brilhando, né? Mas E podre por dentro. E podre por dentro, né? Ou lá o cara tá cheio de dívida, mas tem uma coisa que aparenta boa, entendeu? Sim. Então, Ou se não, uma outro Ferrari com motor de Fuca. Mas é um aspecto, assim. Mas vamos lá, eu não sei se tu quer perguntar alguma coisa, Renato, assim, eu fiz tipo um esqueletinho aqui de coisas que a gente poderia falar sobre os Estados Unidos e sobre Israel. Mas a gente quer deixar bem à vontade para tu perguntar, ou se tu quer Não, conduzir de uma outra forma. Vamos começar falando de Israel, aí as pessoas que têm perguntas sobre isso vão escrevendo aí. Eu queria tirar aqui os comentários, mas eu não sei ainda o que acontece com a minha caixinha. Às vezes ela funciona, às vezes não, a caixinha de pergunta. Então, se eu tirar os comentários, a gente não vai interagir com o pessoal. Quando grava, ele fica sem os comentários. Aí vão conseguir ver os rostinhos lindos de vocês. Ainda bem que é a Cris que está aparecendo, né? A beleza feminina. Homem não precisa ver. Deixa eu me esconder atrás dos comentários, está muito bom, não tem problema nenhum. Ai, querido. Vai lá, manda pra gente. Tá, eu acho assim, alguns aspectos interessantes para a gente falar de Israel. Primeiro aspecto que sempre nos impressiona muito é a questão da segurança, né, Renata? A gente também comentou isso outra vez, né? A segurança, isso é uma coisa muito diferente que a gente tem aqui no Brasil.
que a segurança para nós aqui ela é provida pelas polícias, né? E a segurança do país, vamos dizer assim, como nação, ela sem dúvida é função do exército, né? Mas a gente não vê isso de forma tão ativa como Israel, porque o nosso exército não está andando na rua, né? Nós não temos um perigo eminente contra o nosso país, externo, né? Contra o nosso país, que poderia nos atacar na rua. Mas eles têm isso, né? Eles têm outros povos vizinhos que não são tão amigos assim, né? Alguns mais, outros menos. Eles têm a própria questão de Palestina, né? Ou seja, vamos dizer assim, dos palestinos que estão ali, né? E alguns levam isso muito a sério mesmo. Muita gente prima pelo bom convívio, mas alguns não, né? E isso é uma questão que eles estão vivendo muito mais. Então, a segurança para eles, ela é trazida não só pela polícia deles, né? A gente vê muita polícia lá. Foi uma coisa que nos chamou muita atenção nos Estados Unidos também, né? É muito bem policiado. Mas a gente vê o exército também. O exército está lá na rua, né? Os jovens estão lá, começam a servir bem cedo, né? Então eles estão, a gente vê eles armados na rua, né? Então isso é uma questão que impacta. Mas o outro lado dessa história é que isso torna um país muito seguro, né? Então, para quem não foi para lá ainda e pensa e cogita a possibilidade de viajar para lá, assim, nós super recomendamos em termos de segurança, né? É verdade. A imprensa... A Cássia perguntou aqui, Léo. A Cássia está com a gente, Cássia Lopes. Ela perguntou Cássia, querida. se Israel é mais seguro do que o Texas, ou o Texas é mais seguro que Israel. É uma boa pergunta. A gente já já tentou nos comparar questionamos. algumas vezes isso, né? Mas uma interessante. coisa Eu até não que eu sei. comentei com o Eliel, eu não sei se é mais seguro o Texas ou Israel, mas eu boto assim numa igualdade que ambos tu se sente seguro, entendeu? Tu não tem problema em andar na rua, tu não tem nunca tu pensa que tu vai ser assaltado, como aqui no Brasil, né? Que tu sai de casa, nós aqui saímos de casa já olhando para os lados. Isso que a nossa zona é considerada uma zona mais tranquila, né? Mas a diferença também é que tem muito policiamento na rua. Tanto que tinha um super lá perto de casa nos Estados Unidos que a gente morava, né? Que era o Walmart, aquele super grande, né? Famoso, aquela cadeia grande de supermercados. E a gente estacionava, e as primeiras vezes a gente achava estranho que estava sempre um carro circulando. Até que eu falei, Léo, que estranho, esse carro tá sempre... É o segurança do Walmart. Eles têm um segurança que anda de carro, porque os estacionamentos são muito grandes lá, né? E eles ficam sempre circulando, cuidando dos carros. E as pessoas, claro, né, que ficam entre e sai de carro, né, trazendo rancho. Então, assim como na rua, a gente via muito policiamento, né? Não tão ostensivo como em Israel, porque em Israel, como o Léo falou, a gente vê os militares em Israel, né? Não só a polícia, mas mais o exército, né? Lá não, lá é a polícia mesmo, né? Mas dá essa sensação de segurança muito grande, né? Israel tem outro ponto, né? Tem os seguranças que a gente vê e tem os seguranças que a gente não vê também, né? Eu acho que isso talvez seja mais vamos dizer, um outro ponto diferente do que os Estados Unidos, né? Porque Israel tem muitos seguranças que estão à paisana, né? Então a gente não sabe que ali tem alguém te vigiando, tem alguém não sei, cuidando do que está acontecendo, mas eles estão de olhos abertos, né? Um lugar, por exemplo, que me chamou a atenção em Israel foi quando a gente foi visitar lá perto de Jericó, bem onde começa o Mar Morto, tem um local de batismo que tem mais probabilidade de ser o local onde Jesus foi batizado, né? Era o local onde vivia João Batista, no deserto da Judéia e tal. E então a gente foi lá. E ali passa o Rio Jordão, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão ali já está barrento, né? Porque é o final do Rio Jordão, né? Então já passou por metade de Israel, né? Mas quando chega ali, a fronteira para a Jordânia, eu diria assim, o rio ali talvez... Uns 3 metros. Não, é mais. Eu acho que tem uns 5 metros. Mas é muito Vamos lá, sem exagerar, mas menos de 10 metros de rio. É pequeno. E do outro lado é a Jordânia. E tem um ponto turístico do lado jordaniano também. Só que tu olha em volta, tu não vê
tu não vê um soldado aparente com arma, nem nada assim. Então as pessoas estão bem livres, vamos dizer assim, para aproveitar o lugar, aproveitar aquele momento de estar entrando no Rio Jordão, né? Muitos se batizam ali, Muitos né? se batizam ali. Mas assim, mas tu não vê segurança. Agora, com certeza, eu comecei a olhar em volta, tu vê câmera para tudo que é lado. Com certeza, pensa, ali é fronteira com um país que Israel tem boa relação, mas é uma boa relação que está com o pezinho atrás sempre, né? Então, esse é um exemplo, né? É um exemplo de assim, que tu não vê o segurança ali, mas eles estão por ali. Eles estão por ali, né? Então, mas em termos de segurança, particularmente, eu me sinto muito seguro. Nós tivemos a oportunidade de viajar lá em 2008, acho que foi, para Petra, na Jordânia, e também fomos para a região do Sinai, onde é do Egito, pertence ao Egito. Já pertenceu a Israel até por um período, né, numa das guerras, mas hoje pertence ao Egito. Então nós fomos nesses dois lugares, né, parte do Egito e parte da Jordânia, e eu diria assim, nós aproveitamos, fizemos um passeio, né, fizemos o lado turístico ali, mas a gente deu graças a Deus no momento que a gente estava no território israelense de novo. Essa é a grande verdade. Tipo assim, ufa, chegamos em casa, era a impressão que a gente tinha, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Fala. Eu queria perguntar uma coisa, se lá tem aquele negócio de reconhecimento facial que nem tem na China, se já tem em Israel. E também tem uma outra pergunta aqui que eu falo na sequência. Tá, existe sim, existe o reconhecimento facial. Hoje em dia, até para a questão do passaporte, né? Já, isso não só Israel, já outros países, né? Nos Estados Unidos a gente viu isso também. Já tem reconhecimento facial, ao invés de ficar lá na parte da polícia, né? Quando faz a entrada no país, a polícia pegar um passaporte, esperando passaporte para o teu rosto, né? Que é como a gente via, né? Para ver se realmente parece, não. Sim. Isso hoje em dia é feito quando tu entra no país de forma automática, né? Então, isso já está bem comum, não só em Israel, essa tecnologia já está bem avançada, mas eu vi essa tecnologia de reconhecimento facial, eu acho que foi em 2006, acho que eu vi, ou mesmo 2008, eu vi isso num dos laboratórios que a empresa tinha lá, eu já vi eles desenvolvendo essa parte, ou seja, isso já tem há muito tempo lá, então... sem dúvida que eles já devem ter avançado muito mais nisso. E, de novo, eles não abrem o jogo de tudo, né? Israel, o segredo deles, né, é justamente... eles guardam essas coisas como segredo, que eles desenvolvem muita coisa sem estar abrindo ao mundo. Muita coisa de tecnologia, como a gente já falou, eles vendem. Mas claro que eles não vendem a pérola deles, né? Eles vendem quando já perdeu um pouco o valor, já ficou um pouco atrasado, então é maior interesse em vender para os outros países a tecnologia Mas, com certeza, o governo de Israel deve ter as melhores coisas guardadas lá debaixo de 7 chaves, né? Muito legal. Israel, outra pergunta. Fala. Cris, queria falar? Ou posso falar a pergunta? Eu estava me lembrando bem rapidinho sobre a segurança, né? Lá no Texas, especificamente na cidade que a gente morou, San Antônio, a única coisa que às vezes me dava um pouquinho de insegurança é porque tem, infelizmente, muitos moradores de rua, né? Nunca vimos nada assim não no nosso bairro, mas no centro da cidade, né? Então, infelizmente, é uma coisa triste, né? Mas eu vi assim que tem muito mais ostensivamente do que Israel. Israel, uma vez eu vi um morador de rua em Nazaré, mas é muito raro tu ver, né? E infelizmente lá tem. Então, claro, isso quando tu tá andando no centro, a gente ia muito, tem o River Walk, que é uma parte bem turística, né? Que é o rio lá, San Antônio, né? Que passa no meio da cidade. Então lá começa a escurecer, aí tu começa a ver os moradores de rua e tudo, aí tu começa ficando um pouquinho mais inseguro, mas mesmo assim, sempre tem policiamento, né? Isso dá uma segurança maior. Isso é uma coisa bem interessante mesmo, a questão de que em Israel a gente praticamente não viu mendigo. A Cris lembrou de um, e eu me lembro dessa vez também, quando a gente viu um mendigo, teve uma outra vez que também me ocorreu agora, a gente viu um mendigo. E eu me lembro uma vez de ver alguém pedindo dinheiro na sinaleira, e eu falei, olha, em Haifa, né? Eu falei, olha, tô vendo um mendigo em Haifa, né? Que coisa, né? Mas que nada, quando ele chegou perto do carro,
Na verdade, ele era um judeu religioso e ele estava oferecendo para fazer uma oração, uma bênção para ti ali. E claro, daí ele recolhia uma oferta, Sim. era um serviço Sim, dele. não Então era ele passava entre os sim. carros na sinaleira, então ele não era um mendigo. Ele estava, mas claro, ele estava vestido mais Estratégia. simples assim, né? Era a Estratégia. estratégia dele. Então Mas tá, vamos à pergunta pergunta, aqui. Rê. A Vai lá. pergunta da Amanda, doutora Amanda, advogada, trabalha comigo ali, junto com a deputada. Vamos lá, ó. Que joia. Se em Israel, o que ela pergunta aqui? Sobre o preconceito, se vocês sofreram preconceito sendo brasileiros em algum dos países, como que as pessoas lá em Israel enxergam os brasileiros e vocês, e lá no Texas também, nos Estados Unidos? Quer falar um pouco, Cris? Olha, em ambos os países fomos muito bem aceitos, assim, né? Verdade. Realmente, o Brasil, apesar muitas vezes da má propaganda que se faz do Brasil, né? Todos os países, eu não sentia, assim, nenhum preconceito. Pelo contrário, me sentia muito bem aceita, né? E Ah, não, Cris, é né? que tu é queridona, né? Se você fosse cara de carrancuda, ninguém ia gostar de falar contigo. Você já chega dando risada, toda amorosa. É isso mesmo, essa é a Cris. Olha, Renata, eu ia dizer assim, ó, respondendo a pergunta. Eu nunca senti preconceito. Nunca senti nem em Israel e nem nos Estados Unidos. Tá? Em Israel, vamos separar a pergunta nos dois países, né? Os dois países. A questão de Israel, a verdade muitas vezes eu fui parado até pela polícia, não sei, né? A polícia parou por alguma coisa, ou quando estava atravessando algum checkpoint. Geralmente é só falar que é brasileiro ou mostrar o passaporte do Brasil que tu vê em quem está parando ali já abre um sorriso, né? Já abre um sorriso. Então brasileiro, brasileiro. Então o brasileiro em Israel é muito bem recebido, né? Então, assim, É preconceito verdade. por ser brasileiro, eu nunca senti. Em nenhum momento, todos os anos que eu já tenho ido para Israel, quase 20 anos aí, eu nunca senti um preconceito da parte deles, justamente o contrário, entende? Geralmente, quando fala que é brasileiro, abriu portas. Eu me lembro muitas das viagens que eu fiz para Israel, até com colegas, né? Que a gente ia em algum outro lugar fora de Haifa, eu muitas vezes colocava a bandeira do Brasil no vidro de trás do carro, ou mesmo a bandeirinha que prende num dos vidros, a bandeirinha do Brasil, eu levava justamente para mostrar, né, como se fosse uma bandeira branca de paz, né, eu colocava a bandeira do Brasil. Hoje eu não faço mais isso, né, mas lá em 2000 e pouquinho, lá, a situação em Israel era um pouco mais tensa, a gente até foi aconselhado a fazer isso. E realmente a gente viu isso algumas vezes, né. Eu contei um caso já assim de que eu estava lá dirigindo e eu peguei o telefone para avisar alguém que estava no carro de trás, que a gente estava passando pela empresa que eu trabalho, uma filial da empresa. E daí o Daniel, meu filho, me cutucou, pai. Eu falei, o que é? Pai. Eu falei, o que é, meu filho? Né? Daí ele disse, olha, tem um policial do teu lado. Tinha um carro de polícia andando do lado meu, encostado no meu, e eu não tinha visto, né? E o cara me mandando encostar, né? E daí o cara disse, tu tava usando o telefone, né? Tava usando o telefone dirigindo. Eu falei, realmente, desculpa, eu tava avisando o amigo. Mas quando o cara pediu o passaporte que eu mostrei que era brasileiro, o policial na hora mudou. Ei, Brasileiro! festa! Ronaldinho! Isso mesmo. Daí ele disse, carnaval, futebol, todas as coisas que o Brasil é conhecido, né? Daí essa hora eu puxei todo o meu conhecimento de futebol que eu tinha, que é zero, né? Mas eu falei, cara, o que acontece no campo de futebol para eu comentar com esse policial aqui, pelo menos para ter alguma identidade, né? Mas assim, Eliel, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta rapidinho, ó. Entrou agora aqui o Cristiano, que ele é do rap. Tem rap lá em Israel? Tem rap. Eu não me lembro o nome da banda, mas eu até tenho algumas músicas, eu ouvi assim algum som de rap lá. Tem rap em Israel. Olha aí. Sim. Mas, Tem claro, até uma música muito famosa, também não sei o nome, mas eles cantam no meio cantando em hebraico, assim, eles cantam português, cantam em português. E aí, claro que é uma música assim, né? Então até tem meio um palavrão assim, né? Para eles falam.
mas bem divertida, meio com samba, meio, sabe, uma misturada assim. Olha aí, ó, ele Não tá é muito- pedindo o link já. Ficou devendo já o link da música. Tá, eu vou ver, procurar, eu vou né, ver se eu acho. Não é uma coisa que eu ouço todo dia, mas eu vou ver. Mas mas eu vou Eu quero ver fazer se eu mais acho, uma sim. perguntinha. Eu cortei a tua fala, você ia Não, terminar de não, falar? não cortou, é não isso. cortou. Ontem eu levei uma palavra para as mulheres sobre a Joquebede e também a semente de tamareira. E eu fiz uma Aham. pesquisa sobre tamareiras, né? Eu não sei se vocês conhecem aquela tamareira conhecida como Matusalém, que fica no Matusalém, deserto da Judéia. vamos lá, não é uma íntima conhecida nossa, não, né? Mas, mas duas coisas sobre tamareira, né? Uma delas, quando a gente está indo naquela região do Mar Morto, é incrível ver a quantidade de tamareiras que tem. Sério, às vezes tu tá dirigindo pela estrada em caminho lá para o sul, né? E tu olha para o lado, é como se fosse uma fazenda de tamareiras, né? É coisa mais, são as palmeiras, né? Então é muito interessante. E essa tamareira, se eu não me engano, ela foi achada, acho que foi em 1970, a semente, né, na verdade, a semente da tâmara foi achada em 1970 e alguma coisa lá, e ela foi descoberta e ela foi plantada, acho que foi em 2004, 2005, ela foi plantada e ela germinou, né? Ou seja, primeiro ela foi datada, né, uma semente de mais de 2.000 anos, e ela foi plantada e ela germinou, né? Olha ali, ó. Ah, olha aí. Essa semente? Tu tem a semente aí, Renata? Semente. Tenho três aqui. Não, essa não é da década de 50. Pô, Renato, vai dizer que tu tá vendendo aquela semente de tamareira de 2.000 anos. Semente de 2.000 anos. Eu tenho aqui uma de 1.900 anos, agora não tem nem como vender a minha mais. Mas assim, isso é interessante. O que é interessante? Tâmara é muito barato lá. É muito barato. Eu me lembro que a gente comprou uma caixa, eu acho que De 1 quilo. é 1 quilo. Equivalente lá ser 10 ou 15 reais. Foi uma Entende? sobremesa. Então era a nossa sobremesa. Mas tem uma coisa bem interessante sobre tâmara. Não sei se você se lembra que a Bíblia, no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, fala de João Batista, né? Que era um primo de Jesus. Até Mel foi Silvestre. quem batizou Jesus também, né? E que a Bíblia narra assim, ele era um tipo um bicho do mato, né? Porque ele vivia no deserto, vestia uma roupa de pele de camelo, ele não comia a comida que a gente come, ele não bebia, né? A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos de mel silvestre, né? Eu ouvi uma teoria que eu achei, de início eu sempre fico pensando, né, coletando informações, mas que o mel que João Batista comia não era o mel de abelha, era o mel de tâmara. E eu achei interessante. Quando eu fui, a gente foi conhecendo Israel e vendo a região do deserto da Judéia, onde João Batista vivia, né, fica mais fácil a gente entender que é uma região até hoje repleta de tamareiras, entendeu? Particularmente eu não vi nenhuma abelha lá, uma colmeia de abelha, tá? Mas assim, tamareiras e a tâmara, quando ela vai secando, ela fica tão doce que realmente escorre um mel dela, né? É incrível, né? É uma sobremesa mesmo. Então, assim, fica mais fácil da gente imaginar que o mel que João Batista comia, que era o lugar que ele estava vivendo ali, era um mel de tâmaras. E é muito provável mesmo, né? Assim, tem muita lógica nisso, né? Isso até tem. Eu não sei se a gente acabou respondendo a pergunta que tinham feito, tá? Mas Sim, sim. se a gente mudou o assunto, então podem lembrar aí que a gente volta lá. Gente, ó, só um recadinho, temos 20 minutos, passa muito rápido. Em uma hora fecha a live. Então, ó, manda abraço, Eliel. Eu sei que não vai dar para falar tudo, mas aí a gente vai fazer outra live. Joia. Eu tô vendo aí que um colega meu, João Batista, ele tá mandando um link aí, que talvez seja essa música aí. Talvez seja essa música. Valeu, João. Depois tem que procurar ali no YouTube. Já fiz algumas aventuras com o João lá também em Israel. Grande colega, legal. grande pessoa. Mas
Mas vamos lá, falando um pouco mais de Israel, não sei, alguma coisa sobre a cultura lá, né? Sim. Ou comida, né? Eu separei um item aqui, ó, que na minha última viagem, isso aqui é um. Pezinho. Que é isso aqui? Eu sempre quis comprar isso, mas nunca tinha parado a mente numa loja. Isso aqui é um item para fazer o café turco, que eles chamam, ou também chamado de café árabe. Tem uns que diferenciam o café árabe do café turco, né? Mas o café em Israel, ele é preparado assim, eles aquecem a água, eles colocam o pó, né? E depois que isso ferve, né? O cara que me explicou, que vendeu isso aqui, né? Não sei se todos conseguem ver aí, mas é uma canequinha de cobre, assim, Que ó, vai no fogo, direto no fogão. que vai direto no fogo. Então, o café é colocado aqui dentro com a água e ele ferve e ele sobe como se fosse um leite que sobe assim. Deixam subir umas 3 vezes, tiram do fogo, colocam e servem direto na xícara ou num copo, né? E a gente toma aquele café, com o pó, né? Só que, claro, a maior parte do pó a gente tem que esperar ele decantar, ele parar no fundo da xícara, né? Eu tenho aqui alguns exemplos até aqui, ó, de um Café. Tá, mas aí eles tomam café brasileiro e falam que o melhor café do Brasil vai para fora, né? Vai para o exterior. Olha, sabe que a gente tem vamos dizer, essa máxima que a gente sempre diz, né, que o melhor café do Brasil é exportado. Eu até acredito que o melhor café do Brasil possa estar lá fora mesmo, se bem que hoje se acha muitos cafés de ótima qualidade aqui, né? Mas não, eles não bebem só café do Brasil, né? A gente tem café ótimo de tudo que é lugar, né? Então, o café do Brasil se acha também lá, assim como nos Estados Unidos também, a gente achou, mas assim, existem outros ótimos cafés, né? Assim mas esse café específico, né? Ele é o café turco, não é só a forma do preparo dele, né? Ele é colocado cardamomo nele. Então, eu digo que ele é bom, só que eu vou dizer assim, Eu não gosto. mais ou menos bom, né? Mas assim, ele é quase como uma outra bebida. Ele pouco lembra o café, a não ser pela cor dele, tá? Então, assim, ele tem um aroma extremamente forte. A gente tem que acostumar com a bebida, né? E o sabor dele é muito forte também. Eu diria isso é uma das poucas coisas que não desceu a goela da Cristina lá em Israel, é justamente o café deles. O café deles não deu muito certo, não. Tem uma história também para falar bem rápido aqui. Nós fomos num vilarejo druso, né, que é descendente de árabes lá em Israel. Bigodão lá. Isso, do bigodão, né? Isso mesmo. Nós fomos nesse vilarejo e a gente foi atrás de um amigo que a gente conheceu, que na verdade era segurança da escola dos nossos filhos, né? E ele falou, vão lá naquela cidade e a minha família tem um restaurante, vamos lá, eu quero que vocês conheçam lá. Então a gente foi, não ficava longe de Haifa, né? E custou até a gente achar o tal restaurante, né? Mas achamos. Só que essa pessoa, esse segurança da escola, ele não estava lá. Imad, né? É o Imad. Imad. Ele não estava lá, mas tinha outras pessoas da família dele lá no restaurante. Já não era a hora do almoço, era no meio da tarde. Quando a gente disse que nós conhecíamos o Imad, então acho que era a dona do restaurante, disse, sentem aqui, vamos conversar. Nos levou para uma área externa do restaurante, com um sofá legal, sentamos, começamos a conversar. Ela veio e trouxe para nós esse café, né? Mas tudo num prato muito bonito, numas xícaras muito bonitas, né? E não fazia muito que a gente estava morando em Israel. Eu já conhecia esse café e até saboreio ele, eu gosto. Mas eu pensei, eu acho que a Cris não vai gostar, né? E dito e feito, né? Ela nos serviu o café, eu tomei, a Cris só encostou no lábio e falou para mim ali em português, né? Eu não vou conseguir tomar isso aqui. Me dá uma câmera aí. Mas a gente aproveitou o momento de distração ali da anfitriã e eu tomei o meu, tomei o dela, né? Daqui a pouco ela, vou trazer mais, eu vi que vocês tomaram, vou trazer mais. Tá ótimo, Assim. tô de regime. Mas eu gosto tanto que entre alguns colegas e amigos a gente tem já o costume de tomar, praticamente que diariamente tomar esse café.
Então a gente prepara esse café e numa roda de amigos a gente toma esse café após o almoço, alguma coisa assim, porque já virou, para mim, né, eu realmente gosto dele. Agora nos Estados Unidos, nós passamos 4 meses lá, todos os dias depois do almoço eu tomava esse café turco. Um colega de Israel levou para mim e todos os dias virou, né, e incrível. me mantinha muito bem acordado, assim, é um café muito forte, né? E é Olha, interessante que é um café tão famoso lá, mas muitas pessoas não conhecem. Nós fizemos um casal de amigos dos Estados Unidos, o Paulo e a Silvia, muito queridos irmãos em Cristo. E aí o Eliel falou para ele, né, amor? Disse, ai, Paulo, eu vou trazer um café para tu tomar e tal, né? E ele nunca tinha ouvido falar desse café específico. Em Israel se chama Hel, o cardamomo, né? Com Hel. Então, É o de inferno em inglês? Se pronuncia igual, mas cardamomo em hebraico é hell. Mas é outra, não tem nenhuma associação. A não ser para Cris, que o gosto pareceu o gosto do inferno, pra né? mim, acho que o inferno deve ter aquele gosto. Acho que ele falou, agora fez todo sentido, né? De chamar assim. E me diz uma Mas- coisa, Israel, o pessoal toma leite, toma chocolatado, essas coisas ou não? Estados Unidos sim, porque a indústria do leite começou lá depois da Segunda Guerra. Não, mas eu vou Sim. dizer uma coisa. A verdade é a qualidade do leite e derivados do leite em Israel é muito superior até a nossa. Até iogurte. Iogurte, vocês se lembram, muitos anos atrás, o iogurte é aquele que era denso e vinha pedaço de fruta dentro, né? Isso se encontra em Israel ainda. O iogurte lá é assim. É assim, entendeu? o iogurte lá. Aqui é mais aguado, né? Mas lá, e o leite lá, ele é de melhor qualidade. A gente sente que é um leite de melhor qualidade. Né? Então, isso Mas o de leite, vaca mesmo? De vaca mesmo? De vaca. vaca mesmo, É. Sim, porque o leite ele sempre é acrescentado uma quantidade de água, né? E eu imagino que lá seja menos, ou alguma coisa assim, né? Mas no supermercado, quando você vai na parte dos laticínios, a parte dos queijos é incrível, não se compara com nenhum supermercado que se vê aqui. Sim. Entendeu? Lá, assim, Você vai me dizer agora que o queijo em Israel é melhor do que lá em Minas? Nós nunca... a gente já comeu, Eu né? O fui, queijo já de Minas. fui. Eu Olha, nunca fui, ele já foi. Pois eu não sei, daqui a pouco tem um mineiro me vendo aí, eu posso comprar uma briga, mas... Não, mas é que eles gostam muito em Israel do queijo, aquele queijo branco. Lembra a ricota, né? Porque eles são muitos, eu acho que eles são mais saudáveis que nós e que os americanos muito mais também, né? Então, eles cuidam muito da alimentação. Então, eles gostam de comer aquele queijo branco, né? E é gostoso mesmo. Só que, claro, tu vai comparar com um queijo mussarela, um queijo lanche, esses queijos eu acho mais apetitosos, no caso, né? Mas olha só, até pode ser que o queijo lá em Minas tenha mais sabor, né, em algum sentido, mas a quantidade, a variedade de queijos que tem em Israel é incrível. Incrível. Tu não consegue imaginar de onde é que Nem sai imagina tanto queijo. isso. Pra gente é queijo e o outro lado dessa história é o presunto, né? Mas não, eles têm tantos tipos de queijo, né? Incrível. E claro que presunto eles têm menos tipos, né? Porque justamente a questão de misturar a carne e o queijo, como a gente falou, né? É um problema para eles. Mas mesmo assim se encontra alguma variedade lá. Mas de queijo é incrível a variedade que eles têm lá, né? Até para alguém que é turista e está indo para lá, alguém que a nossa amiga Cássia ela vai levar nas caravanas dela aí, assim, dê uma Isso passadinha aí. no- Vamos dê uma montar uma passadinha no caravana supermercado. quando tudo acabar. Dei uma passadinha no supermercado, assim, de 5, 10 minutinhos, só para viver um pouquinho do que o judeu ou israelense lá, né, vamos dizer, que eles compram lá, o que eles veem. E passem na parte dos laticínios, vocês vão se espantar, É incrível mesmo. Eliel, fala do time na Parque. Fala um pouquinho do... Tá, o time na Parque, até a Renata tinha me comentado, porque eu tinha postado algumas fotos no meu perfil lá do Instagram, de Tímina, né? E Tímina é um lugar incrível, né? Muito É legal. um lugar citado na Bíblia, no Velho Testamento até. Que é em Tímina? Primeira coisa, para quem se lembra de Israel, eu não sei se eu estou com um mapa aqui, Israel, mas quem se lembra de Israel, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, a Renata tem, ó. Tá ali, ó. Aqui, Fica bem na parte sul, bem na parte de baixo, o extremo, Sim. aquela pontinha de baixo é um lugar chamado Eilat, né? Onde encontra com Isso. o Mar Vermelho.
30 quilômetros para cima, que é quase nada, né? Fica esse parque chamado de Tímina. Vocês podem ver que a metade sul de Israel é deserto, né? Então, vamos lá, para quem está indo do centro ou do norte de Israel para o sul, para baixo, então, um pouco antes de chegar no fim de Israel, 30 quilômetros antes, para ser mais preciso, né? Dobrem à direita, vocês vão entrar num lugar chamado Tímina, né? Tímina Park. O que é? É um parque... Só uma pausa agora. Vocês viram? O pessoal tá movimentado. Todo mundo topando a nossa caravana. Todo mundo, eu quero ir. Eu não vi. Tá todo mundo topando a caravana. Você tá perdendo. Você tá falando, não tá olhando. Tá um movimento aqui embaixo. A Cássia topou, a Carla falou que vai, a Amanda já quer ir, eu também vou, e vocês, e vamos embora. Daqui a pouco cai a live, porque foi todo mundo pra caravana e nós estamos aqui. Mas daí o que é? Daí nesse parque Tímina, vou falar rapidinho aqui, ele fica no meio do deserto, então não é um parque onde você vai encontrar árvores, não vai encontrar uma piscina, não vai encontrar um lago, né? Mas no parque de Tímina, ele fica no meio do deserto. Nós já tivemos a oportunidade de dormir lá durante uma noite, né? Com os filhos. Dormir. Ainda. Dormimos lá. Sim, tem acampamento. Tem um acampamento assim, mas é dormir no meio do deserto mesmo, né? Então, você anda com um carro no meio por quilômetros, assim, só no deserto mesmo, é uma estradinha pequenininha, mal cabe um carro naquela estradinha. Aquelas baita montanhas. As montanhas gigantescas. Cobre, né, amor? Isso mesmo. E o que é interessante é o seguinte, lá houve muita extração de cobre nos últimos, não sei, 2, 3 mil anos aí, né? Porque no solo, a gente chega a ver no solo que ele é uma cor diferente, ele é realmente uma cor tipo cobre mesmo, assim, no solo. A gente percebe. E conforme o ângulo que você muda, o seu ponto de vista, você chega a ver até brilhar um pouco. Você tem realmente muito metal, muito minério ali. E aquele lugar foi um lugar onde o próprio rei Salomão, né, ele usou aquele lugar como uma mina. Ou seja, as minas do rei Salomão ali eram chamadas minas de cobre do rei Salomão, né? Porque ele extraía o cobre, né? Se usava o cobre. E tem até ali num lugar, eu não sei se eu tenho aqui. Então o Tímina Park, eu tinha uma ideia de que ele era um parque mais temático, mas não, geograficamente ele é um parque assim que tem as questões geográficas, mais a parte temática que foi construída, que é isso que você está mostrando agora, isso. Não é? Ele não é exatamente a Disney do deserto, né? Mas na verdade sim, o que é a parte temática dele? Uma delas é a questão de que existe uma réplica do tabernáculo. Para quem não sabe o que é o tabernáculo, tá aqui, ó, eu tenho uma foto aqui, ó, de tabernáculo. Vamos lá, era o templo móvel, né? Que quando os judeus saíram, né? O exílio deles, né? O êxodo deles, desculpa, o êxodo do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, né? Eles peregrinaram 40 anos pelo deserto ali. E eles levavam o tabernáculo, era o templo móvel. Eles montavam onde eles estavam acampados, né? E aquilo ali tinha, vamos dizer assim, a mesma reverência que eles depois tiveram ao templo, eles tiveram ali, né? Ou seja, ali existia um lugar que era o Santos dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde havia a expiação dos pecados, aquele negócio todo, acontecia ali. Então, existe uma réplica, e isso é muito interessante, né? Para quem estuda a Bíblia aí, que é uma réplica fiel. Eles pegaram toda a descrição que a Bíblia descreve isso com muitos detalhes, e eles construíram, inclusive, as cores, as colunas. Aqui, ó, não sei se na foto aparece. Deve ser incrível, deve ser muito legal. Então, se você quer entrar num lugar que é uma réplica... Não, mas peraí, vocês entraram no Santo dos Santos e não foram fulminados? Entramos, vimos a Arca da Aliança. Eu coloquei só um minguinho, quando eu vi que queimou, eu saí, né? Mas assim, essa é uma parte muito interessante. E outra, por que tem essa réplica ali, né? Por que escolheram aquele lugar? Porque aquele é um lugar muito provável que o povo de Israel, os hebreus, eles passaram na saída do Egito. Olha, nós estamos falando, nós estamos perto ali, bem próximo da península do Sinai. Ou seja, certamente esse é um caminho que para Israel chegar na Terra Prometida, né?
Esse é um caminho que todo o povo de Israel saindo do Egito, eles passaram por ali. E o que é a prova disso? Existe várias evidências de que aquilo ali foi um lugar de passagem habitado. Entre elas, tem pintado nas rochas vários desenhos até hoje dos egípcios, coisa até muito anterior a esse período até, e posterior também. Então a gente consegue ver nas rochas, claro, tá protegido, né? Tem lugar para te não rabiscar em cima, mas tem evidência, você consegue ver os desenhos egípcios nas paredes de várias rochas. Então é uma coisa muito interessante, isso é muito, muito legal. E a experiência para quem quer passar um tempo no deserto, ali é perfeito. É Ó, vai- perfeito, porque Claro. tem acampamento, tem banheiros, tem toda uma estrutura, uma Que lanchonetezinha, legal, deve assim, ser né? incrível. Gente, só um minutinho, deixa eu falar com vocês. Eliel e Cris estão disponíveis para uma live dupla. Meu marido me dispensou do compromisso, ele passou aqui agora, deu tchau e ó, se foi. E aí, como eu sei que tem muito mais assunto aí na pauta, se vocês estiverem disponível e o pessoal também, dá um joinha aí a gente faz a live dupla então para falar de tudo. Sim. Eu acho que a gente consegue falar por mais Nós, uns minutos, sim, né? Eu nós acho que... conseguimos, sim, por nós. Isso é uma alegria, querido. Mas fique Então à tá. vontade. Vocês estavam falando do Tímina, e eu me lembrei quando eu tive nos Lençóis Maranhenses, lá, no meio do nada, tem também uma equipe que vai, monta um acampamento, você dorme lá ao relento, eles levam banheiro químico, e aí vocês falando isso, eu me lembrei, né? E os Lençóis Maranhenses, assim, eu fico imaginando, né? Que lá é lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Ele vai se mandar Ai, ó. agora de volta. Ai, Me queridão. dispensou, ele falou tchau. Eu falei, então tchau, então deixa eu ficar com o povo. Vai. O Rodrigo. Vai com Deus, Rodrigo. Ó, o pessoal quer live dupla, então agora já dispensei ele. Ele dispensou. Então tá, queridos, que legal. Fica aí, a gente volta. Tá Aí eu bom. tava terminando dos lençóis, faltam 3 minutos aqui. Aí o pessoal vai lá, monta todo um equipamento, eles levam também uma equipe para fazer refeições, eles passam, acho que são 3 noites lá. Aí eu falei, gente, mas como que é isso? É tipo umas caminhas que eles montam, que fecha em cima, você pode abrir e aí você fica olhando para as estrelas, porque o sol lá no Maranhão, assim, ele é bem, o sol não, o céu, né? Ele é bem aberto, você consegue ver as estrelas e tal, é um negócio intime na parte, então deve ser incrível, Bom, né? tem um detalhe só do time, né? Vamos ver se eu consigo falar antes de acabar essa parte da live. Mas que é o seguinte, no verão, sabe aquele negócio de filme, assim, de estar tão quente que tu acha que a sola do calçado vai derreter? Pois é, Aham. lá eu acho que eu cheguei a conferir umas 10 vezes a sola do meu tênis para ver se ela não estava derretendo, porque Muito quente no verão. quente é apelido, assim, é realmente quase que inacreditável a temperatura. assim. Maranhão, Fortaleza, fica na direção ali do Equador também, onde está Israel. E meu Sim. pé queimou muito. O carinha dizia lá, tira o seu calçado e caminha, porque é bem tranquilo. Falei, cara, você é doido, eu tô queimando a sola do meu pé, deu altas bolhas. Sim. Eu não Pra vi a sentir a hora de chegar energia na da parte terra, com né? água para mergulhar o pé ali. Aí depois, era um carinha novo, ele falou assim, não, é que me falaram que era para tirar. Mas depois o outro guia ali tá falando que não é para tirar, porque perto do meio-dia não pode, porque aí a areia fica mega quente. Claro. Falei, cara de pau, eu não acredito. Mas olha, eu vou dizer, tanto o Tímina quanto a Eilat, que é pertinho dali, no verão, no auge do verão, nós estamos falando aí de julho, de agosto, o calor é insuportável, né? O calor é insuportável. Claro que em Eilat, quando tá ali, tem o mar, né? Então dá para entrar no mar vermelho. Né? Mas em Tímina tu não tem o mar, né? Tu tá a 30 quilômetros do mar, então ali é muito quente. Realmente é muito quente. Então, desde de manhã cedo, assim, já é um calor bem forte, assim, bem insuportável. Mas esse é uma parte interessante que foi de Tímina. Para nós foi uma boa experiência, né? De ter passado a noite lá e já ter ido lá. Fomos mais de uma vez. É muito, muito interessante, sim. Vale Que a legal. pena. E paga o meu ingresso lá, quanto é que é? Como é que Sim, é? tem um ingresso, eu não me lembro o valor exato, mas não era muito alto o valor. Eu acho que a gente pagou até foi por carro. A gente pagou pelo carro, não foi por pessoa, né? E eu me lembro. Ó, 30 segundos e vai cair.
E a Então gente tá, abriu. gente. Ah, Vai falando. Então tá, vamos voltar então. Assim que concluir, tu nos chama de volta aí. É isso aí. Que mais? Ah, tá, tem um cinema também. Em Tímina tem um cinema, que é um cinema Cinema. interativo, muito legal. sim. 10 segundos, vamos lá. Esse cinema é muito legal porque explica toda a história. Voltamos. Estamos aqui conversando com o Eliel e a Cristina sobre Israel e Estados Unidos. Eliel e Cris, estamos aqui fazendo a segunda parte. Já vou chamá-los. Só vou terminar de escrever aqui, ó. Tô terminando de escrever aqui para quem entrar saber o que tá rolando. E aí eu já vou chamar o Eliel e a Cris, e você que tem perguntas, prepara, escreve aí nos comentários sobre Israel e sobre os Estados Unidos, o Texas especificamente. Já vai escrevendo a tua pergunta aí que eu já vejo. Já vou chamar os dois de volta aí, ó. Deixa eu só fixar agora o comentário e bora lá. Então, já tá o Eliel e a Cris aí, aguardando os dois aí. Vamos lá. E aí, Soninha, como é que você tá? Eliel e a Cris entrando. E aí? Oi de novo. Há quanto E aí, tempo? continua. De Tímina, Sim, né? do Assim, cinema. esse cinema. Que é a parte interessante desse cinema de Tímina? Cara, ele não tem aquela estrutura de um cinema no shopping center, tá? Nós estamos falando de um cinema no meio do deserto. Eu acho que ele é hexagonal também, assim, é o formato dele. Mas a gente entrou nele para a gente assistir o que estava apresentando, mas sim, nós tínhamos uma expectativa que queriam falar, a gente imaginou que iam falar sobre o local. E realmente, houve um filme do lugar explicando tudo o que aconteceu ali. De repente, todas as cadeiras do cinema se mexeram, como se fosse todo o chão se mexeu para uma outra posição. Imagina, tava todo mundo virado assim, né? De repente todo mundo virou e a gente virou para uma tela que estava atrás da gente. Todo mundo virou. Sim. E daí começou a explicar ali. Daqui a pouco virou para um outro lado. E começou então todo mundo se mexia. E além da tela de cinema, tinha uma projeção que ocorria atrás dessa tela. É como se a tela fosse translúcida. Então tinha uma coisa interativa por trás. Eu achei muito interessante aquele visual, assim, parecia realmente um 3D ali, né? E o fato de mexer, eles inovaram isso, né? E isso estava lá no meio do deserto, né? Assim, então eles fizeram isso, foi muito legal. Que mais que Muito dá para legal, fazer? né? Dá para fazer em Tímina? Muito Tímina, legal. justamente Ih, por deu causa... uma pausa aqui. O que será que aconteceu? Parou. Parou. Parou aí? Para mim Agora tá tudo voltou, normal. agora voltou. Voltou. Vamos lá. Para mim tá tudo normal aqui. Outra coisa que é interessante em Tímina é que é o seguinte, lá, pelo fato de que existe muitos minerais na areia, misturado com areia, e uma concentração de cobre muito grande, a areia ela tem várias cores, desde um amarelo, bem amarelo mesmo, não é o amarelo da areia de praia aqui, é um amarelo mesmo, e até uma cor esverdeada, uma cor marrom. Tu vê essas diferenças. Então, sabe aquelas garrafinhas que se faz no nosso Nordeste aqui? Sim. Pois é, você pode montar, existe ali uma equipe que te ajuda a montar essas garrafinhas com a areia dali mesmo, do lugar, entendeu? Então, é muito interessante ver as diferenças de cores que tem. Então, é mais uma atividade que dá para fazer ali, né? E se passar muito Que calor, legal. vai até Eilat e toma um banho no Toma um mar. banho. Gente, quanta coisa boa, né? Cris, o Que que você mais legal. gostou lá? E as crianças, o que elas curtiram lá no time? Eles amaram aqueles, porque tem os pilares de Salomão, né? Acho que tu tem foto, né, pai? Tem uma foto aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. É isso aqui, ó. Então, esses pilares, tu tem como entrar no meio dessa montanha e passear lá dentro dessa montanha, entendeu? E é tudo marcadinho. Não é tem montanha de verdade. Não, é uma montanha de verdade. baita montanha. Com umas rachaduras E gigantes que tu anda no meio delas. e tu entra e fica andando no meio dela, e é tudo marcado, não tem como. A gente não tinha guia lá, né? Só sabia aqui, só tinha as placas avisando.
Então eles amaram, eles começaram a trepar nessas montanhas e nas pedras, nas rochas. É muito legal, é um lugar assim ótimo para levar criança mesmo. E claro, tem que ir munido com protetor solar, boné, água, né? Porque toda hora tu tem que estar te cuidando mesmo para não tomar uma insolação mesmo, né? É isso Mas mesmo. é muito legal, eles amaram, É um passeio valeu. muito interessante. Ou seja, na verdade, assim, eu não iria aconselhar a pessoa que está lá em Jerusalém, por exemplo, ou está mais para o norte de Israel, não vai especificamente para o Tímina, entendeu? Porque vai viajar por muitas horas, por 4, 5 horas, para visitar um parque. Claro que é tudo muito interessante, mas, de novo, não é uma Disney, né? Ou seja, você visita tudo aquilo ali em poucas horas. Mas o que vai acontecer? Se a pessoa ela tem a ideia de ir para o sul de Israel e chegar em Eilat, por exemplo, ou até vai se hospedar em Eilat para conhecer o Mar Vermelho, para mergulhar no Mar Vermelho, que não tem nada de vermelho, né? Mas Cheio então, de corais e quer dizer assim, golfinhos, é uma lindo. passagem obrigatória. Na verdade, quando você for passar, você já vai ver o aviso do Timna Park, né? Quando estiver chegando lá em Eilat, né? Então, Olha só. então vale, Lá em vale a pena. Eilat tem também um aquário, não tem? Eu não lembro se ele é redondo ou se ele Sim, gira. Tem um esquema lá, não tem? Ele não gira, é. eles chamam de Oceanário, né? oceanário, isso mesmo. O que é? Ele é uma torre, eu não sei se eu tenho aqui a foto agora para mostrar, mas ele é uma torre que você entra nela e você consegue ir para o fundo do mar. E o detalhe é que a água é tão transparente, a água do Mar Vermelho, que você consegue enxergar longe. Que vou pedir para a Cris achar Ah, aqui no meu livro. dentro dele você olha o chão, Sim, é olha só, transparente. você entra Isso. numa estrutura no nível do mar. Daí você entra num tipo de um aquário, na verdade, quem está dentro do aquário é a gente, né? A gente entra para dentro dele, desce uma escadaria, a gente vai lá para o fundo do mar, né? E nesse fundo do mar, daí você vê todos os peixes que estão lá, você consegue ver longe isso. Em Eilat, que é muito legal. Isso é possível. E você também consegue subir. Ele vai tanto desce quanto ele sobe. É uma torre. Você consegue ver de longe assim. Não, Deixa só eu. tem do barco, não tem do Eu oceanário. não coloquei o oceanário, mas por exemplo, tem uma foto que eu tirei de cima desse oceanário, que é essa foto desse barco aqui. Não sei se conseguem ver. Que legal, dá pra ver. Olha, dá para ver o fundo do mar. Tá vendo lá? Essa é a cor da água de Eilat, do mar vermelho. Incrível. Olha aqui essa. Deixa eu Só ver se para o você vai. pessoal, né? Quando se fala em Eilat, tem gente que fala que é a Miami israelense, não é? Não é isso que o pessoal diz? Isso. Porque assim, é o primeiro lugar quando o israelense pensa em tirar férias dentro de Israel, é Eilat, né? Que é um lugar, vamos dizer assim, os hotéis, tem hotéis incríveis lá, né? Hotéis caríssimos, na Tem verdade. aeroporto, dá para ir de avião, Tem, né? tem um pequeno aeroporto. O É. israelense que acha que o país dele é muito grande, então ele pega um avião e sai de Tel Aviv e vai até Eilat. Né? A gente brinca, né? Deve entrar pela porta de trás do avião e sai pela da frente, mas é isso aí. Sim, mas meia horinha tá lá. Porque é muito. Assim, para nós é perto, dá algumas horas de carro, né? 4, 5 horas de carro. Mas o que acontece é que dá para se fazer mergulho, existe praias exclusivas para se fazer mergulho, é muito seguro, existe cursos de mergulho com certificação e tudo mais também lá, né? Mas se você apenas entrar na praia, isso a gente fez, nós também fizemos isso, a gente compra um snorkel, né? E só entra na água e coloca a cabeça para dentro da água, você já vai ficar encantado com a diversidade de peixes que tem lá. É incrível, as cores, os corais. São lindos. São coisas, é muito lindo. Já que a gente está falando ali do oceanário, eu quero lançar um desafio aí para o Eliel e para a Cris, ó. Vocês devem conhecer os sites e saber o que está escrito em hebraico, né? Vê se eles disponibilizaram alguma câmera lá do oceanário para a gente ver a distância pela internet. Porque aqui no Brasil, o Aquario, lá no Rio de Janeiro, que eu já tive de forma presencial, eles disponibilizaram. Aí eu mandei para os meus sobrinhos, um monte de criança, e aí você fica vendo lá o tubarão, os peixes, coisa e tal. Então deve ter alguma coisa desse Legal. tipo nesse Vou ver. oceanário. É capaz que tenha talvez mesmo.
Tem um detalhe, um passeio bem interessante que a gente fez lá, que é justamente essa foto que eu mostrei, que é do barco. Que Parece, legal. parece um submarino. O que é o detalhe desse barco? Ele não é um barco normal, não. Todo o fundo dele é janelas de vidro. Na verdade, todo o fundo dele é de vidro. Então você vê que a parte superior dele, na verdade, não fica ninguém, fica só o maquinista dele ali, né? Fica só o piloto Meu dele. Deus. Na verdade, você entra, Você entra e vai lá para baixo, tudo tu vai, vidro em volta. tu vai para baixo, é a parte que não Isso. está aparecendo o barco, ou seja, ele não tem um casco de um barco, né? Ele tem, na verdade, toda a parte dele é de vidro, completamente 360 graus, consegue ver a parte de vidro. Então, ele se vai mar vermelho adentro, né? E você vai vendo, tem um guia explicando os peixes que estão passando. Ele vai andando pelo mar assim, e você lá dentro, Ele vai submerso andando só pelo vidro. mar, você fica imerso dentro daquele aquário seco, né? E o guia vai lhe explicando, olha esse peixe que está passando, daí fala detalhes sobre cada peixe que passa, você consegue ver o fundo do mar, é muito interessante. É lindo, Então é vale a outro pena. passeio, tudo isso tá dentro do pacote desse oceanário, tá? Você paga a entrada, eu me lembro que não era muito barato, tá? Isso deve ser por pessoa algo em torno aí de uns R$ 150. Tá? Mas o passeio e a qualidade do passeio é muito bom. Também tem um cinema 3D também, que é tipo um IMAX, é gigantesco, uma tela gigantesca, também que treme a cadeira, que sai a aguinha do teto, faz aquelas coisas assim. Sim, aquelas Também tudo que ali criança dentro ama. vale a pena. É muito legal. Que maravilha. Mas conta agora um pouco de San Antônio lá, o que o pessoal faz, o que tem naquela terra, como é que é? Sabe que San Antônio é muito parecido o clima com Porto Alegre. Então a gente Sério? sério, muito parecido. Então a gente não estranhou isso, o clima, né? Porque é muito parecia assim que a gente estava, né, pai? Em questão de clima, a gente não sentiu muito frio, não sentiu muito calor, assim, né? Apesar de que nós não estivemos lá No verão, né? no verão, né? Mas no inverno é um frio suportável, né? Porque se tu vai lá pra cima, Nova York, Nova Jersey é gelo puro e muito frio, né? Então, muito interessante. O clima é muito bom. Só que no verão lá, a gente falou, no verão lá em San Antônio é muito quente. Nós não muito passamos, quente. mas todos nos Porque dizem. toda aquela região do Texas, aquilo ali também era deserto, né? Então, tem extrema baixa umidade do ar, né? E no verão castiga, né? Então, assim, é muito normal quando você está chegando em San Antônio de avião, ver todas as casas com piscinas, né? Porque realmente o verão castiga. Ó, nós não passamos o verão lá, né? Mas todo mundo fala, olha, na hora do verão realmente desanima, porque Desanima. é muito quente. Se tu tá de férias e está dentro da piscina, tudo bem, né? Mas se tem que trabalhar, se tem os afazeres normais do dia a dia, com aquele calorão, realmente é difícil. É complicado. Mas assim, Já que lá é deserto, você tocou nesse assunto, né? Em Israel, todo canto ali que você acha que é deserto, hoje já tem aquelas mangueirinhas lá que fica gotejando e você tem jardins por tudo que é canto, né? No Texas também tem um esquema assim, como é que é? Sim, nós vimos essas também. mangueirinhas, o mesmo estilo de Israel, vimos que chegou lá no Texas também. E assim, ó, apesar de ser quente, nós pegamos um período, olha, foi 1 ou 2 dias que a gente pegou de chuva nos 4 meses que a gente está falando que a Chove gente muito passou lá. pouco. Isso que é o inverno deles, né? Mas assim, a cidade muito organizada, muito bonita. Também não vimos, como é que eu vou dizer assim, uma paisagem desértica assim, né, com areia. Não, de jeito nenhum, né? Bastante flores, bastante flores, árvores. Claro, sempre tu olhava, tinha uns cactos nos cantos, assim, tinha sempre bastante com cacto. bastante cactos, né? Então, quando a E gente muita viajou... torta de maçã. Sim, torta de maçã e torta de abóbora. Eles amam torta de abóbora, a pumpkin cake, né? Pumpkin cake, Pumpkin Porque cake. uma coisa interessante, os nossos filhos passaram as férias lá com a gente, né?
E eu me lembro que a gente foi um dia, vamos tomar um café da manhã americano, né? A gente queria aquela coisa de filme, né? Pico, ovos. Isso! Daí a gente chegou num lugar, te lembra o nome do... É o I Hope. I Hope, é. I Hope. I Hope, eu acho que é que se fala, É, não sei. é, Mas que é nós chegamos muito lá e a mulher disse, o que vocês querem? Eu falei, olha, eu disse bem assim, ó, eu costumo ver nos filmes o pessoal comendo um café da manhã, tomando um café da manhã bem típico americano. Eu quero isso. Daí eu falei, o que tu me sugere? Ela disse assim, então... Vai lá em casa. Assim, ó, ovos mexidos com bacon e panqueca, né? Aquele melado deles a em pancake, cima do daí a pancake com xarope doce, né? Então tu tá comendo ovos com bacon ali, e daí vem aquela pancake com caramelo em cima, com os melados em cima. Eu falei, não, o que a gente quer é exatamente isso. Isso. Daí a gente comeu um café da manhã bem típico americano mesmo. Né? Mas foi bem interessante, né? Assim, essa questão também Essa cultural de lá. experiência. Vamos lá, para um ponto de vista de um brasileiro, né? Assim, é bem diferente, Aqui, ainda mais em São Paulo, né? Renato que conhece também bem lá. São Paulo e no Rio de Janeiro também. Quando se fala de manhã, em tomar um café da manhã, por exemplo. Pão na chapa, né? e pingado. Pão na chapa, isso mesmo. Pão na isso chapa aí. ou pão com ovo, vai para uma padaria, vai com a família para a padaria, né? E tu faz o café da manhã ali. Lá nos Estados Unidos, ao invés de tu comer um pão na chapa, ao invés de tu tomar um copo de café com leite, alguma coisa assim, por incrível que pareça, assim, as filas das lojas que vendem donuts é imensa, as filas do drive-thru, Sim. tipo Dunkin' Donuts que a gente conhece, né? Sim. Assim, eu fui onde eu estava desempenhando o trabalho lá, a função. A gente combinou entre os colegas que uma vez por semana um trazia donuts para todo mundo, né? E teve umas 2, 3 vezes que fui eu. Então eu disse, tá, mas como é que é? Não, vai no Dunkin' Donuts, tá, mas vou ir no Dunkin' Donuts 6 horas da manhã? Eu falei, sim, eles ficam abertos 24 horas, a maior parte deles fica aberto 24 horas. Então eu falei, tá. Então antes de ir para o trabalho eu passei num Dunkin' Donuts, né? Tem o Dunkin' Donuts, tem o Shipley's, tem alguns bem famosos. Dunkin' Donuts, Dunkin' a gente tem uma Donuts, amiga que é dona do Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, né? uma amiga nossa de um Donuts maravilhoso lá também, nos Estados Unidos. E daí eu passei achando que ia ser só eu lá, né? No Dunkin' Donuts, que nada. Tinha uma fila no drive-thru, um monte de carro, 6:30 da manhã. Eu falei, cara, não consegui acreditar, né? E eu falei, eu vou entrar na loja, porque eu preciso ver os produtos para escolher, né? Então eu estacionei o carro, entrei na loja, também tinha uma fila dentro da loja. E daí eu comprei uns 20 ou 30 donuts para levar para os colegas. Daí, pensa, de manhã cedo, 7 horas da manhã, é aquela festa, é todo mundo no trabalho comendo donut. O que é isso? Bem Homer Simpson mesmo, Bem né? Homer Simpson, Não, isso mesmo. incrível, incrível. Eu vi esses dias um amigo postando, ele sempre põe coisas engraçadas. Aí ele colocou assim, gente, cuidado, a curva de maio vai ser a pior. Aí ele mostra uma pessoa com a barriguinha e a curva, Eu vi. a maior curva, a de maio. As curvas, E tanto né? que comemos. Mas olha, uma coisa interessante, depois que eu voltei, que nós chegamos em março aqui, né? Eu emagreci. Mesmo estando em casa, parada, eu tô emagrecendo. Só pode Tô ser. comendo Dunkin' Donuts. E a comida lá, eu achei, pelo menos a minha experiência, né? Eu achei mais gordurosa a comida, entendeu? Mais salgada, mais doce. O que era salgado era mais salgado, o que era doce era mais doce. Então, eles usam muito aquele xarope de milho, né, amor? Eles não usam açúcar de cana como a gente usa, né? Eles usam xarope de milho e isso é mais calórico. Então, é tudo muito calórico, é muito gostoso também. O sorvete deles é muito gostoso. O leite deles eu achei melhor que o nosso também, né? Como em Israel, eles só vendem leite fresco, não é essas caixinhas longa-vida que a gente tem, é leite fresco. Então, isso parece que dá mais qualidade, porque não é tanto conservante Agora, também, uma coisa né? interessante em termos de comida, né? Geral do americano, mas principalmente do Texas, é a questão de que a comida é muito apimentada. Sim. Né? Se você pede uma coisa sem pimenta, ela vai vir já apimentada para o nosso gosto.
né? Sério, se você pede apimentado, esquece. Não, aí tu não Vou come. dar, vou dar um lascado. exemplo. Eu vou dar um É. exemplo. Nós fomos no KFC, né? Em Porto Alegre eu acho que não tem KFC. Acho que o mas Daniel disse que já abriu, tem. não sei. Mas É. no Rio de Janeiro e São Paulo eu sei que tem KFC, né? O que é o KFC? Serve frango frito, né? É uma rede que começou nos Estados Unidos, em Kentucky, né? Na verdade, É. Kentucky, né? Na verdade. Mas isso tem no mundo todo KFC. O que acontece? Eu comi já aqui no Brasil. Eu acho muito saboroso, né? Pode não ser tão saudável, talvez, mas é muito saboroso. Galinha frita. É o frango frito, né? O que aconteceu? Fomos lá no KFC americano, né? Original, vamos lá. Eu pedi, daí eu vi que tinha no menu tinha uma plaquinha de graduação de apimentado, né? De pimenta. Tinha desde o 0 até o 5, né? O 5 devia sair fogo do frango, né? Mas daí o que eu fiz? Eu pedi o 0, né? Que falou, eu não quero apimentado, eu sei que tudo aqui é apimentado. Moral, nós não conseguimos comer o frango de tão apimentado que tava. Daí eu chamei o cara que nos serviu, falei, cara, Como é desculpa, que era o 5, 7? não, é isso imagine! mesmo. Daí eu chamei o cara e disse, cara, desculpa, mas tu pode explicar, tu pode conferir, porque eu pedi o 0, que é o sem pimenta. A verdade não dizia sem pimenta, mas dizia que era muito suave, né? Sim. Eu pedi o 0, mas, cara, eu acho que tu me serviu o que tem mais. Ele disse, não, eu sei, eu mesmo preparei, esse é o que tem menos. Eu falei, cara, eu não consigo acreditar. Bom, isso aconteceu uma vez com a gente decidiu ir uma segunda vez lá, depois de Aí nós tempo. fomos com o Daniel e a Patrícia. Isso, fomos com os Porque o filhos. Daniel dizia assim, eu quero comer uma comida mais mexicana, porque isso é tudo, é herança deles da comida mexicana, né? Então eu disse, bom, então vamos, filho, se a gente for num restaurante mexicano, a gente não vai conseguir comer nada. Então vamos lá no KFC, que pelo menos a gente pega esse, né, um pouco menos, Tem né? um pouco de pimenta, mas a gente foi a segunda vez e nessa segunda vez foi a mesma A coisa. mesma Nós coisa. pedimos sem pimenta e veio uma forma assim de arder os lábios de tanta pimenta que esse Sim, a pessoal gente come. fica com os lábios vermelhos. Para mim comer, tinha um sachê de mel lá, né? Eu botei mel em si para poder comer. Então Meu esse Deus. é outro ponto que a comida para nós É. foi muito diferente assim, né? Outra coisa, eles comem muito comida congelada. Sim. Os setores nos supermercados de comida congelada, os corredores, desculpa, de comida congelada é incrível. No Sim. Walmart, sério, devia É. ter uns 5, 6 corredores gigantes só de comida congelada. É incrível. Meu. Então, claro, o que é o bom disso é que eles já aperfeiçoaram, eles não têm só uma comida simples. Eles realmente têm coisa bem caprichada, assim, que tu olha, dá água na boca só de imaginar esquentar aquilo e comer, porque eles já estão alguns anos luz na nossa frente em termos de comida congelada. Sim, e muito acessível. As porções individual, tipo assim, $1, $1,50, $2, entendeu? É muito, muito. Só que é uma comida que não é muito saudável, tem conservante, tem, né? Mas eles. Tem né? outro- Tal do sorbato de potássio, que é um veneno, que é o que tem na salsicha. Isso mesmo. Mas tem outras coisas interessantes ainda sobre alimentação, sobre os costumes deles, né? Uma das coisas que nos chamou a atenção em termos de alimentação, bom, primeiro, lá tem carne muito boa, viu, no Texas, Sim. diferente do que em Israel, que a gente já tinha comentado na outra live, É. que carne às vezes é um problema lá. Mas uma coisa que nos chamou muito a atenção, a gente passou o ano novo nos Estados Unidos lá, né? E a gente foi para a região do centro, onde tem o Riverwalk, né? Que é um lugar maravilhoso, super turístico, um dos lugares mais turísticos do Texas é esse Riverwalk, do San Antonio. E a gente foi para lá, né? Porque falaram, olha, a cidade toda vai estar lá, é super turístico. Fazer Vai aquela... ter fogos de artifício vai na ter virada, fogos, né? vamos fazer a contagem, né, regressiva para o ano novo e tal. Quando a gente foi para lá, realmente, a cidade estava inteira lá, né? Por incrível que pareça, a gente via aquela multidão, nós não vimos uma garrafa e uma lata de cerveja. E a gente, cara, Olha. eu estranhei tanto isso, falei, tudo bem que... Será que o povo não gosta de beber? Mas eu sei que o americano gosta de beber, né? Mas cadê, né? Daí eu perguntei para um americano que estava ali do nosso lado, né? Falei, cara, desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui.
Eu percebi que ninguém está bebendo nada aqui, né? No Brasil certamente estaria muita gente bebendo, né? Ele falou, não, mas é porque aqui, primeiro que é proibido em público tu ficar bebendo, assim. Então, o que tu vai ver? Depois eu fui me informar. Tinha gente com, tipo, uma garrafinha de água. Então, eles levam. Então, a polícia faz vista grossa para alguns que estão com uma garrafa, aqueles copos, né, térmicos, assim. Mas eles não estão com bebida, assim, na mão. Mas isso foi uma coisa que nos chamou a atenção. E outra coisa que vem disso é assim, o americano, ele segue as regras, ele segue as leis. Claro que existem exceções, claro que tem muita coisa, mas no geral, isso é um choque para nós. O americano, ele segue as regras. A gente fala isso, é uma grande verdade. Nos cruzamentos dentro dos bairros, né, nas ruas, a placa de pare, a placa stop, né, tu para, porque todo mundo para. Tu para por 2 segundos e continua. Não é dar aquela quase parada. Todo mundo para. Porque a lei diz que é para parar. E assim é para tudo. Tudo que é as regras, as leis, eles seguem à risca. Isso é uma coisa que, às vezes, chega até, vamos dizer assim, a gente chega até a estranhar, dizendo, gente, pode ter um pouquinho de jogo de cintura, não precisa ser tão quadrado assim, né? Mas eles são assim. Eu vou dar 2 exemplos. Aí eles falam jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Vou dar dois exemplos rápidos. A gente estava comendo, até no Riverwalk lá, com os colegas, comendo um hambúrguer lá, num lugar bom, um lugar bonito. E de repente o garçom ele disse assim: ah, vocês querem batata frita também? Pode ser. Vocês querem, não sei, um acompanhamento? Pode ser. Tá, então vai ser um hambúrguer com batata frita com isso com aquilo. Tá. Na hora de pagar, a gente viu que veio um bom extra em cima daquele. A gente falou, que extra é esse? É a batata frita, era o acompanhamento. Eu falei, mas tu ofereceu de uma forma que parecia que era opcional para nós. Assim. Fazia parte do hambúrguer. Fazia parte, né? Assim como tu quer batata ou tu quer tirar a batata? Não, a gente quer. Então a gente falou com o garçom, olha, é estranho. O cara, mas isso não, é assim. Na hora que ele viu que o assunto ficou um pouco, a gente continuou perguntando, olha, a gente está achando estranho isso. E a gente viu que o garçom travou. Travou e disse, eu preciso chamar o meu gerente aqui. Porque ele não sabia mais o que falar, entendeu? Ele não tinha argumentos, eles são tão quadradinhos dentro da regra e das coisas que eles têm que fazer, que se tu sair um pouquinho do trilho, eles não sabem o que fazer. Então veio o gerente veio de uma forma extremamente formal. Qual é a reclamação? Ouviu? Eu peço desculpas pelo inconveniente que aconteceu. A gente viu assim, parecia que estava lendo as regras para nós. Isso não foi só uma vez, aconteceu outras vezes, em outras situações, onde a gente viu que o americano é extremamente formal. Eu usei um termo assim, às vezes até um pouco teatral, no sentido de que... Parece que é forçado de tão formal. A forma como fala, sabe? Então, até isso vale em tudo. Vale no trabalho, vale na própria igreja. A gente tem essa impressão de, parece que o cara está sendo meio teatral, assim, sabe? Assim, muito prazer em recebê-lo, assim, mas muito, muito estranho. Mas depois a gente vai acostumando, vendo que eles são assim. É o jeito deles, né? Eles são muito educados. O jeito do americano é assim. Muito educados. E aí eu já quero puxar para um outro assunto também. Deixa eu só falar do Texas. Fala. Só uma coisinha. Que influência que tem ali no Texas de povo, assim, que Nova York, por exemplo, que é onde começou muita coisa nos Estados Unidos, a gente tem os irlandeses que chegaram lá, coisa e tal, né? Sim. O Texas, assim, como é que foi a formação? Vocês têm ideia disso aí? O que você vê mais? Eu vou tentar contar em 1 minuto aqui, a Cris me ajuda, a história do Texas, né? Mas o Texas, na verdade, pertencia ao México. Né? Toda a parte do Texas era mexicano. Sim. Então, nesse sentido, até San Antonio, que é a cidade que a gente estava lá, tem uma importância gigantesca, porque foi um marco para a independência do Texas, que depois veio a fazer parte dos Estados Unidos, né? Foi um marco. San Antonio. Por quê? O que acontecia? Que aquela região era deserto, né? Era uma região desértica, pertencia ao México, e o México não tinha tanto interesse ali. Né? Então o México disse, olha, para os gringos, né, para os americanos que quiserem descer,
e plantar ou fazer alguma atividade aqui, são bem-vindos. São bem-vindos. Nós estamos falando aí do início de 1800, 1800, né? 1700, final de 1700, 1800. Então, o que aconteceu? Alguns americanos vieram, começaram a fazer vida ali no Texas, né? Mas ainda, quer dizer, nem se chamava Texas, né? Isso era tudo México ainda, mas naquela região que hoje é o Texas. O que aconteceu? Passou um tempo, um dos comandantes lá do México, que era o comandante Santana, ele ficou meio enciumado de que os americanos estavam se dando bem ali. E eu estou resumindo bem a história, tá? Mas Sim. e daí ele disse, olha, Sim. eu não quero mais esses gringos por aqui não, entendeu? Vamos espantar eles. E o que acontecia em San Antônio tinha justamente algumas missões, que eram umas colônias espanholas ali. Que foi os primeiros conquistadores, É. no caso, ali, né? Então, o que aconteceu? Ali tinha como se fosse uma capela, uma igreja, que era chamada o Álamo, né? O Álamo, assim como tinha outras também. Mas o Álamo, hoje, que está no centro de San Antônio, né? Que é um lugar super turístico, acho que o lugar mais turístico de San Antônio é o Álamo, é o cartão postal, né? O que aconteceu? Esse general Santana, ele veio atacar os texanos que estavam ali. Até ele se chamava um pouquinho diferente ali. Mas ele veio atacar. E o que aconteceu foi uma chacina. Ele veio com 1.500 soldados ou mais e eles mataram todos que estavam ali. E essa batalha aconteceu em frente a essa igreja que é o Álamo, que existe até hoje. Existe até hoje o Álamo, que lembra muito aqui, para quem conhece no Rio Grande do Sul, as missões. As missões. É o mesmo tipo de construção. É muito legal. Então, assim, claro, com isso eles mataram. Mais tarde veio um apoio dos Estados Unidos, do exército americano, chegou tarde para isso, né? Mas veio e perseguiu o general Santana. E no final dessa história toda, que é meio longa, mas isso serviu, foi um marco para a independência do Texas. Eles se tornaram independentes do México e mais tarde passou a fazer parte dos Estados Unidos. Então, a influência do Texas, ela é 100% mexicana. E essa influência está na comida, No povo, no povo. muito mexicano lá. O Eliel tem colegas mexicanos Sim, lá, sim, né? colegas de lá que são mexicanos, assim, né, ou de descendência. A diferença é que, por exemplo, de Miami, onde tu vê gente falando português, espanhol, a diferença é que lá, apesar de ter muito mexicano, a língua que se ouve na rua é o inglês, todo o tempo é Sim, inglês. todo Tu sabe tempo. que eles falam também, muitos falam também o espanhol, né? Mas já é uma segunda, terceira, quarta geração, então eles já estão bem com o inglês deles já é mais forte É do a que o primeira espanhol. língua deles. Mas né? foi interessante, a gente foi, como tem muito descendente mexicano, né? A gente foi numa loja, ou algumas vezes até, e a vendedora, a mulher do caixa, né? Ela olhou para mim e falou em inglês comigo, tu quer mais alguma coisa? Encontrou tudo que precisava. Disse sim, ela na mesma hora olhou para a Cris e falou, senhorita, consegui ser tudo que precisava, e começou a falar espanhol com a Cris. Porque a Cris com a pele um pouco mais morena, cabelo escuro. Daí a gente saiu e disse, Cris, a mulher te tirou para mexicana direto, né? Juanita, Juanita! Teve algumas vezes que eu falei, gente, nós até entendemos espanhol, eu falei assim, mas nós falamos o português, é uma outra língua, então fala mais devagar. Cabelo lisinho, mais indiazinha, Não, coisa do tipo. a Cris fazia o tipo mexicano, assim, com certeza. Mas eu não conseguia passar por mexicano, não. E você Mas, assim, com aquele chapéu, botona, aquele cinturão assim, ó, de ouro. Olha, Renata, eu não fui tão longe, mas Quase chegou lá! quase cheguei lá. Mas assim, ó, teve uma das coisas interessantes sobre a cultura, isso que eu quero falar também de lá, o Texas, ele é muito forte com relação à liberação de armas, né? Então, esse estereotipo que tu tá falando, assim, o cara com chapelão, com uma fivela, o cowboy e a arma, isso existe mesmo. Tá, então, assim, o uso de arma lá é muito... Que a gente vê nos filmes, então é de verdade. É isso mesmo. É de verdade. É isso mesmo. Então, assim, as pessoas, todas elas falam que tem arma em casa, isso é muito comum.
E outra coisa que é interessante, tu pode ter arma no carro, porque o carro é considerado como parte da tua residência. Então é permitido tu carregar arma no carro. Então, uma frase até que eu tinha te comentado antes, que tu falou, né? O don't mess with Texas, né? No sentido, cara, uma tradução livre, né? Não mexa com Texas, como se fosse assim, né? Ou não bagunce com a gente, né? Não venha fazer ruaça aqui. Não Ou vem seja, que não tem. essa frase, Don't Mess with Texas, ela tem em vários lugares. E vários souvenirs também tá escrito isso, porque Sim. o texano, ele tem muito orgulho de ser texano. Ele é o cowboy americano, né? Então ele tem muito orgulho. E o texano é muito normal ele ter arma, né? Eu tive vários colegas que conversei. Não, eu tenho uma coleção de armas enorme, né? Assim, colegas, pessoas, amigos, né? Não tô falando só colegas, mas... Ou seja, é comum lá. E até esse fato foi muito interessante, porque nós conhecemos duas igrejas cristãs, evangélicas lá, e convivemos com as pessoas dessas duas congregações, pessoas muito queridas, temos muita saudade de todos eles, né? E numa delas, uma igreja batista que a gente conheceu, um casal de amigos brasileiros que conhecemos lá, assim, excepcional. Nós conhecemos eles num domingo de manhã. 2, 3 horas depois nós estávamos na casa deles, já comendo junto com eles. Primeira vez que nos viram. Uma feijoada, maravilhosa. Que saudade. Mas uma das coisas que a gente viu, numa dessas congregações que a gente foi, chamado Christian World Ministries. É uma congregação bem estilo aquela que se vê em filme dos negros americanos. Sabe, aquele coralzão cantando, aquela sonzeira, um instrumental mandando ver, assim. Baixo bateria. pegando. Mas bota aquele baixo, o som era aquele de sentir o impacto no peito mesmo, assim. Era igual o Laboriel, né? Aquele de fazer slapping. Olha, Isso, moral. E, sim, os caras, mas muito interessante lá, muito queridos, assim, nos receberam muito bem também, assim como a Igreja Batista. Que é Woodlands também, que a gente conheceu lá, muito legal, era diferente, um jeito diferente, são mais tradicionais, mas também muito, muito queridos com a gente, assim, nos receberam muito bem. Mas dessa igreja, Christian World Ministries, quando a gente foi lá, eles iam ter um retiro de homens, só para homens, né? E eu disse, Foi demais. Gente, que legal, mas eu fiquei meio assim, porque olha, o texano, o sotaque do texano é muito forte, é muito, não forte, mas é muito difícil de entender, a gente precisa acostumar. Mais uma coisa aí, hey guy, como é que é? O que eles puxam? Tem muita coisa que eles falam assim diferente, mas eu nem arriscaria falar agora, mas eles têm expressões bem texanas mesmo. Sim. A mais famosa delas é you all, só, eles escrevem só o Y, apóstrofe you all, né? É you all, mas eles falam o jeito bem deles, é y'all, né? Y'all. E daí, daí eu vi que tinha esse retiro, eu fiquei meio na minha, né? Mas daí alguém da igreja disse, Eliel, tu tem que ir nesse retiro, tu vai nesse retiro, a inscrição é barata, mas eu não sei, quando é que é? Mas eu trabalho, né? Eu tenho outras atividades do negócio da empresa. Não, Eliel, mas vai ser num final de semana, um sábado e um domingo. E daí eu não tive como me esquivar, né? Então faz a minha inscrição aí, né? Daí esse amigo, se tornou um amigo meu, ele disse, então deixa eu te inscrever, pegou meu e-mail, endereço, telefone, e ele disse, quais as atividades que tu vai querer fazer no retiro, né? E daí, eu pensando, né? Tipo nós aqui, não sei, você pensou em show de talentos, pensou nessas coisas. Futebol, deve ter futebol, né? Tem naquele momento livre, assim, né? Fora, né, toda a administração da Bíblia, assim, deve ter um momento de futebol, um momento de, não sei, né, de alguma coisa assim. Eu disse, então me diz quais são as atividades que vocês têm. Daí ele falou, caça aos porcos, depois tem tiro ao alvo, tem caça noturna, tem tiro ao prato, né, ao prato cerâmico. Todas as atividades eram atividades que tinham a ver com tiro. Bem eu comum, falei, cara, com arma. olha que coisa bem fora da nossa cultura. E bem cultura texana.
todas as Não, mas fala atividades. sério, os homens amam essa adrenalina, né? Dar uns tiros pro alto, Imagine! se agarrar nos porquinhos, cair na lama. Mas ou seja, é permitido, né? A caça é permitida no período de caça, é permitido no Texas. Sim. Então, eu fui para esse retiro, lá foi muito interessante, muito bênção, assim, mas teve a etapa que, claro, eu não poderia perder, né? Teve a etapa que era de dar tiros, eu não matei nenhum pratos. animal, mas eu fiz o tiro aos pratos, né? Tem o lançador de pratos, e olha, e a arma pesada, né? Assim, na verdade, foi a primeira vez que eu dei tiro com uma arma assim, mas... É uma espingarda, né, amor? não era espingarda, ó, deixa assim, era uma 12. Era um bodoque. Os entendidos De falaram armamento tudo. ele é um entende. Mas eu penso, cara, que loucura, né? Pegar uma arma pesada dessa e de uma fila de gente, era diversão do pessoal sair atirando. Até menininho, criança tinha. Até criança pequena, assim, Meu 12, 13 anos, Deus. estavam lá atirando também. E Tá, e a mas isso- mulherada? Podia ir até lá ou ficava em casa? Isso Não, era só era de retiro de homens. homens num Eu rancho, não numa peguei fazenda. o retiro de mulheres, né? Só teve esse retiro de homens, quem sabe em outra época. Mas, Não, eu fico imaginando, se o de homens foi assim, o de mulheres eu não sei. Fico imaginando. Time de Só te ensina princesa, a cortar spa. o servo, né? Cortar o porco, fatiar, lá sei eu, né? Meu Deus! Mas assim, só para mostrar um pouco o interessante dessa diferença que para nós, eu dizia todo tempo para eles lá, gente, isso para nossa cultura brasileira é inadmissível. Primeiro, um lugar para te sair atirando à torta e direito, óbvio que tinha um controle, né? Outra, pensar num retiro religioso, um retiro de uma igreja, as atividades serem relacionadas a tiros. Mas isso Cultura, é tão né? forte pro texano, é tão forte. deles. Precisa ver o aviso dado durante os cultos. Ó, gente, no próximo final de semana é o retiro dos homens. Por favor, não tragam essas armas carregadas. Deixa a munição de lado quando estiverem vindo para o retiro. Cara, que aviso é esse, né? Assim, não carrega essas armas com a munição junto, né? Depois, quando começou o retiro, ó, gente, nós vimos que o pessoal deixou as armas nas camas, né, dos alojamentos. Não deixe em cima da cama com coisas diferentes, né? Assim, de uma cultura muito No diferente da caso, nossa. a gente pensa em arma, na nossa arma no retiro é a Bíblia, né? No caso deles, não. É a Bíblia, mas é também um revólver, é também uma outra arma lá que eles levaram. Alguns levaram a arma realmente bem pesada. Isso, outro ponto também interessante, que no próprio Walmart, né, a rede de supermercados Walmart, existe venda de armas, né? Então, tem lá o setor de venda de armas. Eu fui no Walmart, eu fui no setor que fica no fundo da loja, um setor grande de armas e munição, e não tinha ninguém ali no lugar, não tinha ninguém cuidando do lugar. Eu até fiz um filme, talvez uma hora dessa eu poste um filme. Fiz um filme, gente, eu estou num setor de armas de caça, armas Dentro do pesadas, supermercado. e do lado a munição, e não tinha ninguém. Certamente tinha câmeras, mas não tinha ninguém ali na hora cuidando disso, né? Isso mostra como também o americano segue muito, ele sabe que se ele fizer isso pode gerar um problema, né? Assim, para ele pode ser preso, se ele pegar, né? Resolver Uma coisa fazer uma coisa interessante fora da também lei. dos Estados Unidos, né? A lei de cada estado tem a sua lei, não é o país igual ao Brasil, né? Então, cada estado define o que é para si. E pelo que você fala, o Texas, eu não sei os outros estados quanto ao armamento, mas me parece que ali é muito mais liberado. O Texas, é isso Sim, mesmo, Renato. O Texas é o mais liberal de todos, em termos de armamento, né? Então, tu falar para um texano que ele não pode ter uma arma, isso para eles é uma questão de honra. É uma questão de Sim, honra. Claro que não são sim, todos que sim. têm, mas é muito comum. Tá? Isso não é um tabu, falar ter uma arma, né? E lá tem muita facilidade para se comprar arma, arma pesada mesmo, assim, não é só um revólver, né? Ou uma pistola. Eles têm coisa automática, tem coisa que seria muito difícil a gente conseguir ter algum acesso aqui no Brasil. Eles têm com muita facilidade, né? Nesse retiro eu fui junto com um amigo lá e ele no carro, ele me ajuda a carregar o armamento, né? Cara, o cara, eu não sei nem a arma, ele falou, eu filmei ali, mas ele tinha umas 3, 4 armas, assim, caramba, coisa tipo de exército, assim, né?
e é um cidadão normal, né? Não tinha nenhuma associação com polícia ou com o exército, né? Então essa é uma coisa bem forte no Texas, a cultura deles lá, né? E a Em termos questão que vocês de... falaram dos servos também, né? Conta essa parte aí Sim, da essa família dos parte é a servos. parte mais legal. Imagine vocês terem no quintal de vocês uma família de servos. Ai, a gente saía assim, quando olhava para o lado, né? Eles estavam ali ao alcance da mão da gente, Só né? para todos entenderem, os É servos, os muito cervos, como falam, bonitinho. são os bambis, né? O que a gente É. conhece, né? Os bichinhos, né? Com os seus chifres lá. No próprio Isso. condomínio que a gente morava, tinha uma família deles. Eu lembro, um dia eu fui sair com o carro e tinha 3, 4 na frente do carro. Eu precisei meio que espantar eles, assim. Não era cachorro, era servo. Não. É, isso mesmo, isso mesmo. Mas existe, em San Antônio, por exemplo, existe vários parques. A cidade tem vários parques mesmo. Eu iria dizer mais de 20 parques gigantescos. Uma área gigantesca, assim. Sim. E parque com a vegetação nativa, assim, né? E tu anda no meio daquilo e é muito normal ver dezenas e dezenas desses servos andando por lá. Eu tirei muita foto deles, assim, porque é muito Sim. bonito, né? Tu te sente no meio de um lugar, assim, que parece que não foi explorado pelo ser humano mesmo, assim, né? Tá bem nativo mesmo, aqueles bichos ali. Esquilos também é uma coisa bem comum de ver lá, né? Ai, são A uns esquilo tem em amores. todo lugar dos Estados Unidos, né? Tem, Todo mundo É que eu tem conheço, mesmo. família na Califórnia e tal, esquilo tá em todo canto. É que nem uma Tá em praguinha todo já. canto. Né? Isso mesmo. Me diz Isso. uma coisa, é muito distante de Dallas, que é a capital ali do Texas, San Antônio? Eu acho que dá Fica quase 5 horas. Acho que foi isso, né? É. Quase Ah, é 5 horas de longe? carro. É longinho. É. Nós fomos, mas é bem longe. Nós fomos É. uma vez para Dallas, mas é uma viagem tanto de carro, assim, né? A estrada, claro, é aquele negócio que a gente sabe, né? A estrada é muito boa, não tem os buracos que às vezes nós temos aqui, né? E dá para andar 130 por hora em alguns trechos, Sim, né? sim, a velocidade é bem Velocidade alta. alta. Rota 66 atravessa ali o Texas, não atravessa? Que ela pega de Sim, ponta a isso ponta mesmo, a dos Rota 66. Isso, é. Ela passa pelo Texas também, isso mesmo. Famosíssimo. É. Gente, Então- quanta história, hein? Tem E agora é com muita coisa vocês. interessante. Israel e lá, né? Estados Unidos vão compartilhando, temos 15 minutos. Olha aí como passa rápido. Passa Eu- rápido, né? Deixa eu voltar alguma coisa, talvez, de Israel pra gente. Dos Estados Unidos tem muita coisa que a gente poderia falar. Eu não vou falar mais nada, a não ser que o café deles é extremamente aguado. Quando tu compra o café, tu chega em qualquer lugar, compra o café. Primeiro, tu vai receber um copo de meio litro de café. É sério isso? O pequeno. É um chafé, eu dizia. Isso é chafé, não é O café. copo pequeno de café, para qualquer americano lá, é 300 ml, né? Mas assim, Meu. aquela coisa gigantesca de café mesmo. Sim. Mas eu encerraria os Estados Unidos. A gente tem muita coisa mais para falar, também de pessoas que conhecemos lá, que são muito interessantes. Outras coisas, fizemos curso de inglês lá também, que foi outra coisa. Sim, ainda estou bem legal. fazendo agora. Agora eles estão fazendo curso online, né? No distância. Zoom, então eu estou fazendo aqui mesmo no Brasil, né? Muito legal, Ah, que muito legal. legal. Mas, Uma experiência vamos- maravilhosa, né, Cris? Foi. Sim, foi, Rê, uma experiência assim, né? E claro que para mim, essa experiência de morar nos Estados Unidos foi mais fácil do que o ano passado que a gente morou em Israel, porque quando eu morei em Israel, eu tive aquele evento que o cachorro me mordeu, né? E aí eu fiquei 2 meses em casa e depois lá nos Estados Unidos ainda teve a visita do Daniel e da Patrícia. Então isso, né, a gente pôde aproveitar um pouco com eles, só eles estarem em casa comigo, né? Então foi uma experiência muito, muito legal mesmo, né? Então, Cris, aproveita e fala bem rapidinho sobre a saúde lá em Israel. Tem SUS? Como é que é o atendimento lá? É bom? eles têm, todo cidadão israelense, né, eles têm direito à saúde, né? Então nenhum cidadão israelense tá sem direito à saúde, né? Eu não sei se é como o SUS nosso aqui no Brasil, mas eles têm essa saúde básica, né? Mas mesmo assim, a maioria dos cidadãos que podem fazem tipo um plano de saúde lá. Porque aí com plano de saúde eles conseguem comprar medicamentos com desconto, que
pelo, vamos dizer, SUS deles não dá, né? Então é muito, mas eles são todos assistidos, assim, né? Não tem nenhum cidadão que não seja assistido nisso, né? Então o Israel, o governo de Israel dá muita assistência, né, para os imigrantes que chegam. Eles têm o curso de hebraico de graça, eles têm moradia, eles têm um salário básico, até eles conseguirem arranjar um emprego, né? Tem o incentivo do governo para as empresas empregarem também os imigrantes, né? Então, eles têm todo esse amparo realmente à população, né? Muito interessante. Que É coisa a boa. vida, né? Eles têm tem até um ditado agora, não me lembro, mas que é como se a vida fosse em primeiro lugar para eles, né? Que eles como se eles dessem muito valor para a vida humana, né? Então, isso pode até ser uma razão de tu não ver muitos mendigos, tu não ver pessoas miseráveis, né? Claro, tem pobres também, né? Mas assim como aqui no Brasil, que a gente tem esse baque, né, de ver pessoas miseráveis mesmo, né? Muitas vezes sem ter onde morar, né? Então, é incrível. Já em É isso. contraste isso com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles também têm uma questão de saúde muito boa. Só que nos Estados Unidos se paga caro para isso, né? É, Se paga caro para muito isso. caro. Então, Muito caro. para quem não tem condições de bancar um plano de saúde deles que é caro, então fica realmente numa situação muito difícil, né? Porque tu não tem o susto, não tem chegar no hospital e sou atendido, né? Eventualmente tu pode ser atendido ali de urgência, mas depois vem uma conta milionária, né? Então, até dica mesmo, né? Também de quem está viajando para os Estados Unidos, a turismo mesmo, tem que ir com o seguro saúde, porque é muito Sim. importante isso lá, nunca vão arriscando. Israel também, né? Nunca é bom arriscar uma viagem internacional sem um seguro saúde. A gente, claro, está sempre contando, Deus está sempre nos protegendo, mas eu diria que seria muita imprudência, né? A pessoa fazer uma viagem sem estar resguardado por um seguro saúde, né? Isso é muito importante. A gente nunca sabe se pode precisar, né? Como já foi o caso né, que aconteceu com a Cris lá que precisou. Sim. É isso aí. Pessoal, alguém tem mais perguntas aí? Alguém quer falar alguma coisa? Que o Eliel tem um monte de coisa, tem um roteiro gigante e a gente saiu fora já do roteiro, já falamos de Já, outras saímos. coisas. Saímos. Mas vai falando aí, Eliel. Vamos aproveitar esses últimos minutos, ó. Temos aí 8 minutos. Tá, eu vou falar duas coisas bem rapidinho então. Uma é sobre Jerusalém, que a gente sempre gosta de falar, né? Mas um lugar específico de Jerusalém. Esses dias eu coloquei um filmezinho lá no meu perfil do Instagram, que era falando sobre o Vale do Cedron, né? Ou em hebraico eles falam Kidron, né? Que às vezes a gente não tem muita ideia, para quem lê a Bíblia e vê isso também lá, são lugares meio desconectos um do outro, né? Mas olha só, a cidade antiga de Jerusalém, onde ficava o templo, né? Que foi um lugar onde Jesus e os discípulos estiveram muitas vezes, e um outro ponto desse lugar, que era o Monte das Oliveiras e o próprio Getsemane, ou Getsemane, onde Jesus também se refugiava, onde ele teve ali como é que eu vou dizer, foi os últimos momentos onde ele suou sangue, né? Foi no Getsemane. Então, esses dois lugares, tanto o lugar onde estava o templo, onde é a cidade antiga, que na época não era antiga, né? Mas e o Getsemane, na verdade, tem o ponto de ligação entre esses dois pontos é justamente o Vale do Cedron, né? Então, eu tenho uma foto, não sei se dá pra gente mostrar aqui, vamos ver. Aqui, ó. Dá pra ver. Aqui eu vou tentar mostrar. Aqui tá Jerusalém, tá? Vamos ver se eu mostro aqui. E a porta, bom, aqui tá a mesquita, né, onde a gente consegue ver. Basicamente, em frente à mesquita tem uma porta. Ela tá bem aqui, ó. Em frente à mesquita tem uma porta. Essa é a porta que está fechada até hoje. Se chama Porta Oriental ou Porta Dourada. Golden Gate, tá? Não sei se conseguem ver daí. Vou tentar aproximar um pouco. O portão dourado. A porta ou portão dourado. Ela está fechada, não sei se conseguem perceber. Ela foi fechada em 1541, na verdade, pelos otomanos, né? E essa é a parte que eu acho interessante que eu gostaria de falar.
Isso aqui é uma foto de Jerusalém quando nevou, tá? Por isso que tá tudo esbranquiçado, não é que tá tão velha a minha foto. Essa aqui, Eliel. É essa aí mesmo, é o isso portão dourado, mesmo. é a porta dourada, é o porta oriental. Essa porta, ela já era citada, muitos anos antes de Cristo, né? Muitos anos antes de Cristo, no livro de Ezequiel 44 fala dessa porta e fala que ela ia ser fechada. Tem uma profecia que diz que essa porta ia ser fechada, que ninguém mais ia entrar nela. E tá aí, hoje a gente vê isso, né? Estamos falando de séculos e séculos antes de Cristo, e isso acontecendo até hoje. O que acontece aqui, ó, é que toda essa parte que está em branco aqui, isso aqui é o Vale do Cedron, ou Vale do Quedron. Ou seja, essa foto, um pouco para trás dela aqui, é o Monte das Oliveiras. Então, o caminho, vamos dizer assim, que Jesus fez do Monte das Oliveiras até a porta, até o templo, foi através desse vale, né? Esse vale, que é chamado Vale do Cedron. Então essa é uma parte bem interessante da gente conhecer. De novo, às vezes não é o primeiro lugar que se visita num turismo a Israel, né? Mas tem uma importância muito grande, muito grande. Se vocês puderem entrar lá no Eliel Travel, dá uma olhadinha lá no filmezinho que eu postei, explicando justamente essa passagem do Vale do Cedron e a importância que tem isso para tanto para o judeu quanto para os cristãos, pela justamente o caminho. Talvez você se lembre a gente chama a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Quando ele foi, e eles colocavam no chão os mantos e as folhas, as palmas, né? Colocavam no chão para Jesus, foi recebido como um rei. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, né? Isso foi justamente nesse trajeto do Vale do Cedron, né? Que faz essa ligação entre o Monte das Oliveiras e essa muralha de Jerusalém, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu aconselho a conhecer. Quem puder conhecer, sai um pouco da cidade antiga e dá uma olhada ali em volta dos muros, né? Você está falando daquela filmagem que você fez que mostra essa igreja do outro lado da rua? Isso, a Igreja de Todas as Nações. Isso mesmo, isso Essa aí. mesmo. E é Monte das Oliveiras, né? Isso está no Monte das Oliveiras e do lado, pelo menos no vídeo aqui para mim, do lado esquerdo é justamente onde fica o Getsemane, onde tem algumas oliveiras bem antigas aí. Eles dizem que algumas delas ainda datam da época de Jesus, né? São uma série de oliveiras, dá para visitar esse lugar, dá para entrar. Claro que não dá para tirar nenhum pedacinho, né? Nenhuma folhinha das oliveiras, estão bem protegidas, mas dá para conhecer o lugar. É uma igreja muito bonita também de se visitar. Se chama Igreja de Todas as Nações, né? Então essa igreja ela está ali no Getsemane, bem no Monte das Oliveiras. Se da frente dessa igreja, bem dessa fachada que você mostrou, se olhar para frente, você vai ver o Portão Dourado, né? E aí vem um ponto interessante, tá quase acabando, mas três minutinhos. Que esse Portão Dourado ele foi fechado em 1500. Por quê? Porque os otomanos, o que eles sabiam? Eles sabiam que tinha uma profecia que dizia que o Messias de Israel iria libertar Jerusalém e o povo de Israel. Ele iria libertar e ele iria passar por aquela porta. Ou seja, então, para cumprir com essa profecia, o Messias teria que passar por aquela porta. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram foi fechar a porta, né? Eles fecharam aquela porta para o Messias não entrar. Com isso, ele não iria cumprir uma das profecias. E eles sabiam, assim como o judeu, que porque para nós talvez não faça muito efeito, mas para o judeu também, o Messias ele tem que cumprir todas as profecias. Ele não pode, essa eu vou cumprir, essa eu não vou. Não, ele tem que cumprir todas. E uma delas é que ele iria passar por essa porta, já profetizado lá por Ezequiel. Então, até aconselho ler lá em Ezequiel, capítulo 44, 2, vocês vão ver direitinho que fala exatamente dessa porta aí. Tá? Então, mas o que aconteceu? Ainda para garantir um pouco mais, o que eles construíram? Eles construíram um cemitério árabe na frente dessa porta. Ou seja, para tornar o lugar, vamos dizer assim, impuro. Né? Hostil. Então, hostil, né? Assim ou seja, que o Messias não poderia. Depois, os cristãos construíram um cemitério ali, porque eles sabem quando o Jesus voltar, eles vão ressuscitar. E os judeus também têm no Monte das Oliveiras virado em cemitério também. Então, é uma coisa interessante, essa área é um cemitério só, mas é muito interessante porque tem muita história aí também. Eu também deixo isso uma pulga atrás da orelha para quem for para lá, para conhecer o Vale do Cedron,
que é um lugar tremendo, muito interessante. Tem muita história ali também, a gente poderia falar mais tempo ainda de lá. Ai, gente, é muita história boa, né? Então, ó, tá terminando aqui. Quero mais uma vez agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, a disposição e disponibilidade em falar, porque eu creio que isso que a gente tem conversado nas lives, pessoas têm assistido, depois, ó, 28 segundos, e estão sendo, assim, edificadas, estão sendo aproximadas de Israel, e muita coisa boa vai sair ainda. E a gente vai fazer nossa caravana, hein? Te prepara, Eliel. Seu nome já era, ó. 10 segundos e vai acabar. Então tá, gente, um beijão pra todo mundo, valeu aí. Um beijo, queridos. Valeu, Renata, também. Gente, Muito tá obrigado. rolando uma live agora, ó, lá no Cássia Lopes, ela vai